Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Está entrando no ar. O programa A Última Chamada. Amém, boa noite, a gloriosa graça e paz do Senhor Jesus alcance todos vocês que estão conosco aqui pela 100.5, você que está em outro estado aí, nos acompanhando pelo site, e você que vai nos acompanhar também no canal do YouTube, que a gloriosa graça e paz do Senhor Jesus alcance a tua vida, tá bom? Pessoal, vamos orar, colocar a nossa vida, a nossa casa, essa programação diante do Senhor nessa noite. Quero convidar você que pode orar, você que está em casa, você que está aí trabalhando, né, prestando serviço à noite, na saúde, você que é vigilante, você que é motorista de aplicativo, e você que está no celular, no conforto, no seu radinho, no seu celular, ou acompanhando pelo site. Tem gente que está em outro estado também, né? Eu quero convidar você para estar orando junto com a gente, tá? E em seguida eu vou estar trazendo aquela reflexão que eu sempre trago aqui no início do programa. Depois vou passar os avisos, agradecimentos, e aí estaremos encaminhando para o quadro Socorro Vem do Alto e também para os profetas da última hora, tá certo? Então você que quer, que tem fé, que pode, ore comigo agora. Senhor meu Deus e meu Pai, nós queremos agradecer ao Senhor a oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui para juntos buscarmos ao Senhor em oração, em súplicas, em adoração, em intercessão, e também para poder ouvir, Pai, o Senhor falar através da sua palavra, Pai. Eu te peço que perdoe os nossos pecados, nos purifique de toda injustiça, toda culpa, e que nessa hora toda barreira, Senhor, seja quebrada entre nós e o Senhor, que a gente seja purificado pelo sangue do Teu Filho, Jesus, e que a gente possa aqui nessa noite, Senhor, ter comunhão contigo, ouvir resposta, direcionamento, e que Teu Espírito, Pai, possa trabalhar em nossas vidas, Pai. Abençoa o Teu povo que está Te ouvindo aqui na Paraíba, que está fora da Paraíba. Abençoe a todos que fazem parte desse canal do YouTube, Senhor. Dê graça a cada um, ouça a sua súplica, Pai, aquilo que for lícito, Senhor, aos Teus olhos. Atenda os Teus filhos, porque nós carecemos do Senhor. Nós precisamos da Tua ajuda, do Teu socorro, do Teu auxílio presente. Então, olha para nós, Pai, contempla a minha situação e a situação de cada filho e filha Tua, Pai, que agora está orando. O Senhor conhece a todos, o Senhor sabe a nossa história, o Senhor sabe as nossas necessidades, Pai, eu te peço. Nos atende, Senhor, nos atende, porque o único a que nós temos que recorrer é o Senhor, Pai. Nós só temos o Senhor na nossa vida, não temos ninguém, Pai. E nós te pedimos o socorre, Pai, nos ajuda. Entra com providência, Pai, em nossa situação. Dá sinal, fala com a gente. Aponta a direção, aponta o caminho, Pai. Sinaliza que o Senhor está na causa. Sinaliza que o Senhor está no propósito. Sinaliza que o Senhor ouviu a oração. Sinaliza, ó Pai, que o propósito foi recebido, que o jejum foi recebido, que a oferta o Senhor se agradou, Pai, que o propósito o Senhor se agradou. Dá resposta para nós, Senhor. Porque muitas vezes nós nos sentimos sozinhos, como se estivéssemos perdidos em alto mar, Pai, prestes a naufragar no meio de uma tempestade, Senhor. E nós precisamos de Ti, Pai. Precisamos ouvir a resposta. Precisamos da confirmação, Pai. O Senhor se lembra, Deus, do Teu servo, Pai, Gideão, que pediu várias confirmações para a batalha, Pai. E nós somos assim também, Senhor. Então te peço, Senhor, nos confirma, fala conosco, nos abençoa. E eu quero suplicar ao Senhor, Pai, ainda, uma vez mais, uma bênção especial sobre a vida, Pai, de cada ofertante nesse mês de julho.
Que a tua fidelidade venha se manifestar, Pai, em forma de providência, Pai, prosperando os teus servos, dando saúde e livrando eles, Pai. E também te peço por cada um que colocou ali o seu pedido, o seu propósito com fé, Pai, no propósito dos 300, Pai. Honra a fé dessas pessoas, Pai, porque elas fizeram isso foi para o Senhor, não foi para mim, Pai. Elas fizeram isso para a tua obra, Pai, não para mim, Pai. Não fizeram para o homem, fizeram para o Senhor, Pai. E é o Senhor que recebe, Pai. Então honra, Pai, essas pessoas e glorifica o teu nome através da vida delas, Pai. E toma conta dessa programação e nos dirige em tudo, Pai. Que o teu Espírito, Pai, reine sobre esse lugar, sobre esse estúdio e sobre cada casa, Pai. Que a minha voz está chegando e transportando, Pai, a tua palavra, Pai. É assim que eu te oro e que eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. É uma bênção a gente poder se achegar a Deus. Eu estava conversando com o irmão, acho que foi antes de ontem, estava falando assim que nós, o povo de Deus, quando a gente passa por tribulação, a gente tem a quem recorrer. A gente está numa situação ruim, por pior que seja a situação que a gente passa, a gente tem uma esperança de que no final Jesus vai entrar naquela causa e vai nos dar vitória, vai nos ajudar. E as pessoas que estão aí perdidas no mundo, quando elas passam as suas lutas, elas não têm ninguém para suplicar, para pedir socorro, sabe? Por isso que muitos se afundam nas bebidas, nas drogas, nos remédios, né? E até algumas pessoas, não poucas, mundo afora, acabam tirando a própria vida, né? Mas nós, o povo de Deus, a gente pode se chegar a Deus no tempo da angústia, no tempo da dor, da aflição, que Deus vai socorrer. Você que está me ouvindo aí, pode ter certeza que se você orou com fé, sua oração foi ouvida, tá? Eu quero deixar uma reflexão aqui para o povo de Deus, como sempre tenho feito no começo do programa. E eu queria falar sobre santidade, que é uma coisa que eu acho que tem gente que está caminhando com Jesus e não sabe o que é santidade, não sabe o que significa, não sabe qual o sentido disso, né? E a Bíblia é muito clara quando ela diz que sem santidade, sem santificação, ninguém jamais verá Deus, né? E lá em Levítico 11:45, quero ler aqui com vocês, quando Deus está iniciando o seu projeto com o seu povo, ele fala o seguinte aqui, ele diz assim, Levítico 11:45, eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Então, quando Deus libertou o povo do Egito, ele disse, a partir de agora eu vou ser o Deus de vocês. Então, a partir de agora vocês vão ter que ser santos, porque eu sou santo. Deus fala isso com o povo. Lá em Levítico 11:45 e Levítico 20, no 7 e no 8, ele vai repetir algo semelhante. Ele vai dizer assim, portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor, vosso Deus. Guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifico. Aí você pode pensar assim, mas pastor, isso aí é coisa do Antigo Testamento que o senhor está lendo, né? Agora, no tempo da graça, é diferente. Aí eu vou lá para o apóstolo Pedro, o líder dos apóstolos, 1 Pedro capítulo 1, o versículo 1 Pedro capítulo 1, versículo 14 e o 16 diz assim, como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente, na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos, também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Então, santidade, isso aqui é mandamento para o judeu, para o hebreu, né? Para o povo de Deus no Antigo Testamento, e é mandamento para a igreja também, porque Pedro ele vai repetir o que Moisés escreveu aqui. Ou seja, o procedimento de Deus com relação ao ser humano não mudou. Deus quer que a gente seja santo. E talvez você nunca tenha escutado isso. Aí você pensa assim, como é que eu vou ser santo, pastor? O que é isso, ser santo? Eu não estou entendendo. Eu vou ter que virar uma imagem, eu vou ter que... Enfim, tem pessoas que não conseguem entender isso. E quando se fala de ser santo, nada mais é do que você ser separado para Deus. Por exemplo,
Tem pessoas que pegam um celular, tem 2, 3 celulares, aí a pessoa separa um e diz assim: esse aqui eu vou usar só para o meu trabalho, para os contatos de trabalho. Aí ele bota aquele lá, aí diz: esse aqui eu vou usar no dia a dia. Aí é mais velhinho esse. Aí ele pega um mais caro e diz: esse aqui eu vou usar só quando eu for sair para os locais e tal, que eu quero impressionar. Então ele tem 3 aparelhos e cada um ele separou para um propósito. Então quando Deus pede para que eu e você a gente se santifique, Ele quer que a gente se separe para Ele. Ele quer que eu, você, a gente esteja separado para Ele. É isso que Ele está pedindo. Quando o Senhor me chamou lá, quando eu vivia no mundão, da minha vida, da minha forma, da minha maneira, quando Ele me chamou, que Ele pediu que eu me tornasse santo, foi o que Ele disse: se separe para mim, seja meu. E hoje é uma coisa que a gente não escuta muito na igreja falar sobre santidade, e quando se fala nesse tema, ensina-se algo muito errado, que fala que santidade está relacionada à roupa. Se a mulher usa saia e tem um cabelo grande que não corta, ela é santa. Se o homem usa paletó e gravata e só anda de calça, o tempo todo ele é santo. A santidade não tem a ver com isso. A santidade está relacionada a você estar separado e consagrado a Deus. Porque existem pessoas que usam essas indumentárias, essas roupas, essas vestes, e elas são pessoas que assistem novela, chamam palavrão, jogam apostado, se prostitui, adultera, assiste pornografia. Então essas pessoas não estão santificadas e nem são santas. Então por isso nós, eu, você, que quer agradar a Deus, a gente tem que ser santo. Você tem que entender que Deus é santo, sabe? E eu observo que até a igreja hoje, ela criou uma maneira de entreter as pessoas e dizer que você está vinculado a Deus, ligado a Deus, quando que você não está. Como assim, pastor? Por exemplo, a gente vê os cultos lotados e diz assim: Deus está aqui, Jesus está aqui, e Ele está se agradando disso e daquilo e tal. Aí geralmente esses locais lá, você entra, o lugar todo pintado de preto, jogo de luz, as pessoas pulando, dançando, e as músicas ali, muitas delas não tem nada a ver com o evangelho, com Jesus, e fala que ali é um momento que você está tendo contato com Deus, quando que na realidade aquilo ali não está agradando a Deus. Aquilo ali é a mesma coisa que uma boate, que um show do mundo, que uma casa de show, e as pessoas dizem que aquilo é um culto ao Senhor. Aquilo não é culto a Deus. Aquilo não tem ordem, aquilo não tem decência, e as bases daquele culto, elas não são bases espirituais, são carnais. Jesus vai dizer lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 23 e 24, Jesus vai dizer que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então a adoração não pode ser baseada em emoções carnais, proporcionadas pelo ambiente, pelo som, pelo jogo de luz, pelo barulho. E também tem que ser verdadeira. Você tem que ser um só com Deus, dentro daquilo que Deus propõe para você, porque tem pessoas que são divididas. Elas não conseguem ter o coração inteiramente para o Senhor. Elas cantam que amam Jesus, mas lá fora, quando sai daquele lugar, daquele show, elas estão vivendo a mesma vida que elas viviam. E aí Jesus vai dizer no Evangelho de João também, no capítulo 14, no versículo 23, ele vai dizer: aquele que me ama, guarda a minha palavra. Então várias pessoas dizem que amam o Senhor, mas não guardam a sua palavra. Sabe? Então, as pessoas estão envolvidas com a religião, com esses movimentos que a gente chama de movimento gospel, né? Que tem muito na internet. Enfim, todo dia se abre igreja, todo dia se abre esses locais, e as pessoas falam que estão agradando a Deus, que Deus falou com ela, que ela vai ser isso, aquilo. E se você chegar para uma pessoa dessa e perguntar: mas você está vivendo em santidade, se santifica? Essas pessoas não sabem o que é isso, porque ninguém prega sobre isso. E a gente viu aqui Deus fazendo aliança com o povo lá, saindo do Egito e dizendo: olha, agora eu vou ser o Deus de vocês e vocês vão ter que ser santos. Vocês vão ter que ser. E aí, o Espírito de Deus fala também, através do apóstolo Pedro, lá no Novo Testamento, dizendo a mesma coisa que Moisés disse. Ou seja, o caráter de Deus com relação à santidade não mudou. Ele exige de mim e de você santidade. Então a gente precisa se santificar. Hoje em dia a gente tem muita coisa nesse mundo para se envolver e para tirar o foco e se desconsagrar de Deus, se afastar do Senhor, estar distante do Senhor. É como eu estava conversando com os meninos esses dias lá na construção, a gente estava lá no centro de missões construindo,
E a gente estava conversando sobre essa questão de santidade. Falando sobre a questão do YouTube, que muitas vezes a gente está no YouTube e vai vendo aquele vídeo shorts, aí passa um, passa outro, aí passa um vídeo de acidente, um vídeo de futebol, um vídeo de um cachorro, um vídeo de um marceneiro, um vídeo de um pedreiro, aí passa uma mulher dançando seminua, aí passa um homem malhando, aí passa um vídeo da guerra na Rússia, e são vários vídeos aleatórios, e quando você vê, você passou muito tempo olhando ali, e a gente estava falando justamente sobre isso. A gente fala para as pessoas de fora, as pessoas veem a gente e pensam que está tudo bem, porque a gente vai para o culto, a gente prega. Mas só que a gente que serve a Deus, a gente sente que Deus cobra mais de nós, porque a gente está gastando o nosso tempo, perdendo o nosso tempo, tirando o nosso foco com aquilo ali, e a gente não está se santificando. E a gente estava conversando, falando, vamos colocar bloqueador de sinal de celular no centro de missões inteiro, para que nenhum missionário, para que nenhum irmão que está em serviço possa se envolver com essas coisas. E aí alguém que está ouvindo deve pensar, esse pastor deve ter problema mental e esses irmãos são loucos. Só que a realidade é que você está tão distante de Deus, tão afastado, você tem sido um crente tão mundano, uma pessoa tão do mundo, tão ligada às coisas do mundo, que você acha absurdo se santificar. O apóstolo Paulo vai dizer em Timóteo o seguinte, nenhum soldado em combate se envolve com as coisas dessa terra, a fim de satisfazer aquele que o arregimentou. Ele está dizendo isso, ou seja, quem é de Deus, quem quer buscar a Deus, quem quer servir a Deus, tem que buscar as coisas do alto, como Paulo vai dizer em Colossenses capítulo 3, a partir do verso 1. Só que hoje, a igreja, essas igrejas aí, estão trazendo coisas do mundo para dentro da igreja. Jantar de casais, palestra para namorado, palestra para empresário, palestra para filho, palestra para adolescente, culto de adolescente, gincana de adolescente, enfim. Toda essa coisa, show, passeio, está trazendo isso. E as pessoas acham que isso aí é servir a Deus, é agradar a Deus. Aí quando alguém abre a boca e fala, você tem que se santificar, até você está gastando seu tempo em rede social, perdendo seu tempo, colocando coisas diante dos seus olhos que não vai te acrescentar em nada e muitas vezes vai te fazer pecar, isso aí não agrada a Deus, você está se desantificando fazendo isso aí. Aí tem gente que acha que é radicalismo, mas não é. Aí o irmão falou assim, pastor, eu sei que o que a gente está falando aqui é verdadeiro, por quê? Quando meu celular estava quebrado, que eu estava sem celular, a minha oração era diferente. A minha oração era diferente com Deus. Eu sentia algo diferente. Era uma oração mais cheia, sabe? Com mais vontade de orar. E quando eu ia ler a palavra, Deus me trazia revelação. Mas quando eu passo ali, fico ali no celular, aí vejo o resultado do futebol, de um jogo, de uma coisa, de outra, uma entrevista de jogador de futebol, que eu gosto de futebol, aí eu vejo aquilo ali, quando eu vou orar, eu oro. Mas a oração é outra, a oração é vazia. Sabe? Quando eu vou ler a Bíblia, não tem revelação. A gente tenta se enganar, mas a gente sabe que é a realidade. Quantas vezes eu fui ministrar, e antes de ministrar eu fui interessado em placar de futebol, de jogo, e aquilo ali já acusava a minha consciência. Se não fosse algo ruim para mim, que tivesse saído dos parâmetros de santidade, para que Deus, através do Espírito Santo, ia fazer minha consciência pesar? Ou seja, eu sabia que era errado. Eu tinha ciência que era errado. Porém, eu fiz. Então, eu quero ficar livre disso. Então, a gente estava conversando sobre isso e aqui ele falou muito comigo sobre santidade. Por isso que muitas pessoas estão fracas, cansadas na caminhada, não têm força para orar, para ler a Bíblia, para se santificar, para resistir à tentação, fugir do pecado, porque são pessoas que estão ligadas, completamente ligadas, devotas ao mundo, através do celular. A maior porta hoje para o mundo na tua vida é o celular, porque aí você tem um universo, várias coisas, entendeu? Eu estava ouvindo relato de pessoas que estavam assistindo pornografia dentro do culto, para você ter noção do desrespeito. Conjunto de jovens, lotado de jovens. E o pastor dizendo, tá aqui uma bênção, todo mundo santificado, e os meninos lá dentro da cadeira lá do conjunto de jovens vendo pornografia. Entendeu? Pra você ter noção de como é que é a coisa. Então a gente precisa ter cuidado. Eu, como pai, também deixo um alerta aí para quem tem criança. Cuidado, criança com celular. Isso não é uma coisa boa, tá? Eu fui atender um caso de uma criança que a mãe descobriu que a criança estava em contato com pedófilos. Entrou num joguinho que é online e ali aparentemente tem várias criancinhas jogando, né, no joguinho, várias crianças. E aí a criancinha sempre queria o celular e tal. Acho que tem 8 anos a criança. E aí a mãe dava o celular e tal, porque ficava tranquilo, não precisava ter
conversar com a filha, enfim, chegava no trabalho, jogava o celular, e ela no joguinho lá, e depois ela descobriu, foi vendo que o jogo tem chat, foi vendo as conversas e tal, e a filha lá estava em contato com um pedófilo. E a Polícia Federal, se eu não me engano, estava em cima dessas pessoas. As pessoas entram nessas páginas de jogos e tal, não sei como é que funciona, e criam perfis falsos. A pessoa, por exemplo, é um homem, é um pedófilo, aí bota o nome assim, Camilinha 7, para dizer que é uma criança, tem 7 anos. Só que é um cara, é um pedófilo. E ele está ali caçando o que é criança, para induzir a criança. Fala, olha, a criança está lá, e vai jogando, vai conversando. Esses caras têm técnicas para isso, e também tem demônio com força. E aí vai chegar ao ponto de entrar no chat, conversar com a criança, falar e depois pedir foto. Manda uma fotinha para o titio não, para mim, que eu sou Camilinha. A criança pega o celular assim, a mãe vê, manda uma foto da sua parte, assim, aconteceu isso. Aí eu fui atender e a criança estava em depressão já. Né? Então, a gente precisa santificar a nossa casa como servo de Deus, e ter cuidado com isso, porque o tempo que a gente está vivendo é um tempo muito difícil, tá? Então fica aí esse recado de Deus, da palavra para você, essa reflexão, para que você, se você nem sabia o que era santidade, a partir de hoje pesquise, estude a palavra, e você vai ver que o desejo de Deus é que a gente se santifique, tá certo? Então essa era a reflexão que eu tinha para deixar. Eu quero só, aqui antes de ir para o quarto socorro vem do alto, eu queria agradecer aqui aos irmãos e irmãs, né, que enviaram as suas contribuições, né, para o programa. Para você que está ouvindo a primeira vez, talvez você não saiba, mas essa programação aqui ela é mantida no ar através da oferta dos ouvintes. Os ouvintes, eles são patrocinadores desse programa há quase 6 anos. Né? Então, a cada programa que vai acontecendo, mais pessoas vão se tornando patrocinadoras e a gente vai mantendo nosso programa no ar. E nós honramos aqui o nosso compromisso com a 100.5 todos os meses. E eu queria agradecer a todos os irmãos e irmãs da Paraíba, de fora da Paraíba, que são ofertantes, que mantêm o programa no ar. E não só que mantêm, mas que compartilham o programa, tá certo? Então quero agradecer a vocês, agradecer a todos os irmãos e irmãs, abraçar a todos e lembrar a vocês que a gente sempre está orando pela vida de vocês, né? Nós agora criamos um grupo, já faz meses isso. Nós temos um grupo de pessoas que agora oram especificamente pelos ouvintes. Todos os dias, 6 horas da tarde, né? Aquela hora do crepúsculo, da virada do dia para a noite. E as irmãs, os irmãos descem de joelho apresentando todos os ofertantes do programa e todas as pessoas que fazem parte do Propósito dos 300, tá? Eu quero agradecer também. E você que está ouvindo, que fica pensando assim, o que é esse negócio de Propósito dos 300? Eu quero fazer parte. Você vai fazer o seguinte, você vai se inscrever no nosso canal do YouTube, você vai colocar aí RBT Plus, não é RPT não, tá? BT, R de rato, B de bola e T de tatu, RBT Plus. A primeira opção que tem aí, você se inscreve e você vai no programa que está postado da semana passada. Você vai clicar, tem a reflexão e no começo do programa eu vou falar bem explicadinho sobre o Propósito dos 300. Logo no começo do programa aí, mais ou menos com 20 minutos, 18 minutos, você procura aí, tá bem certinho, tá? Aí você vai ver, porque as horas já se avançaram aqui, eu tenho que ir para o quarto socorro vem do alto, não vai dar tempo para explicar o Propósito dos 300. Mas você que quer fazer parte desse grande propósito aí, você escuta o programa, tá? Se inscreve aí, curte os vídeos, comenta, tá? Compartilha e ajuda a gente a fazer a obra de Deus também, tá certo? A pergunta já está aqui com o Sávio. Sávio vai soltar a vinheta. E essa pergunta aqui tem relação com família e com casamento. Então, se tem alguém passando um problema desse aí, se você está passando, se tem alguém passando, quem não passa, né? Problema de casamento e família. Então, você escuta aí com atenção. E se tem algum amigo, irmão da fé que está passando por isso, você pode se inscrever no canal do YouTube para depois enviar essa programação para ele, que a gente vai tentar responder aqui a questão dessa irmã à luz das Escrituras, tá bom? Então, o Sávio vai soltar a vinheta, vai soltar a locução e em seguida a gente vem com a resposta. Para aconselhar a sua vida, iluminar seus caminhos e resolver seus problemas, iniciamos agora o quadro O Socorro Vem do Alto. Paz do Senhor, Pastor Josué. Seu programa é luz do céu para o rebanho de Jesus. Ele tem sido um pasto verdejante em meio a tanta heresia e apostasia. Louvo a Deus por essa oportunidade de crescimento espiritual ofertada através dessa programação simples e verdadeira. Tenho divulgado o programa para todas as irmãs da minha congregação. Todas amam muito o Senhor.
Elas são unânimes que o Senhor é verdadeiramente um homem de Deus. Pastor, eu gostaria de pedir socorro para meu casamento, pois não sei como agir biblicamente diante das exigências do meu marido. Eu tenho 24 anos e sou casada há 8 meses. Conheci meu marido na igreja, namoramos 2 anos, fomos noivos por mais 1 ano e depois nos casamos, totalizando 3 anos entre namoro e noivado. Nos conhecemos no conjunto de jovens há 5 anos atrás. Eu sempre fui ativa na obra, isso é de família. Minha bisavó foi dirigente de círculo de oração, minha avó também, minha mãe também, e comigo não seria diferente, pois sempre as acompanhei na obra. Eu auxilio minha mãe no círculo de oração, toco, canto, prego a palavra e tenho um grupo de evangelismo independente, mas meu marido tem exigido que eu o acompanhe nas suas atividades, pois sempre faz questão de frisar que a esposa deve ser submissa ao marido. Isso está sendo muito difícil para mim, pois não quero estar em desobediência deliberada à palavra de Deus, mas também não quero abandonar meu chamado e estar em ambientes que detesto. Eu não tenho simpatia pela família do meu marido, não gosto de ir na casa deles e nem quero eles na minha casa. Isso tem gerado muita briga no meu casamento. Meu esposo é muito ligado à família dele. Se o pai, a mãe ou as irmãs o chamar, ele para tudo e sai correndo para atendê-los. Eu não ligo com isso, não brigo como a maioria das esposas fazem, só não quero deixar alguma atividade ministerial para estar com a família dele, pois apesar de serem crentes também, são totalmente alheios às coisas de Deus, só falam de viagens, passeios, compras, tecnologia, fofocam sobre celebridades, assistem programação mundana. Os problemas e propósitos de vida deles são totalmente diferentes dos meus. Quando conheci meu marido, ele pregava e anunciava o reino, mas influenciado pela família e pelo mundo, atualmente ele só fala em ganhar dinheiro, ficar milionário, mudar de vida. Ele até gastou R$ 3.000 para comprar um curso na internet que ensina a ficar rico e não deu R$ 100 de oferta para ajudar no meu grupo de evangelismo. Eu fui reclamar, ele me chamou de mulher rebelde e ameaçou divorciar. O que devo fazer, pastor? Eu estou errada em não acompanhá-lo e nem querer a família dele fazendo parte da nossa vida? Amém. Tá aí a questão da nossa irmã, né? E problema de casamento, eu acredito que todo mundo que é casado passa por problema, né? Agora a gente tem que saber separar os tipos de problemas que a gente enfrenta, né? Porque às vezes tem problemas que são simples de resolver no casamento, que são coisas assim que não exige tanto esforço e nenhuma medida drástica, né? E tem problemas que realmente são graves e muitas vezes vão levar ao divórcio, né? Então, no caso da irmã aqui, o marido está ameaçando a divorciar e ela tem um conflito aqui no matrimônio, é um casamento novo, né? Prematuro. E vou tentar aqui, à luz da Bíblia, estar respondendo, né? E também espero que sirva para vocês aí em casa que estão ouvindo. E também nesse caso aqui, eu acredito que essa questão aqui serve para os solteiros também, né? Eu creio que quem é solteiro aí, que está ouvindo, já ligou a antena aí para a antena de alerta, né? Ou levantou a red flag aí, a bandeira vermelha, para ficar atento, porque casamento é coisa séria. Casamento é um só e a gente precisa ter cuidado, né? Na hora de escolher o nosso cônjuge, tanto o homem quanto a mulher, né? Eu não sou daquela linha que defende homem que defende homem, ou homem que defende mulher. Eu creio que o servo de Deus, ele tem que ser ponderado e ser a favor do que é certo. E não olhar se é homem, se é mulher, se é familiar, né? A gente tem que saber o que é certo à luz das Escrituras. E o que eu vejo aqui nesse caso, o primeiro ponto que eu queria abordar, é justamente o que eu acabei de falar para os solteiros, né? A gente precisa analisar com quem a gente casa, né? A senhora que mandou a pergunta, né? A senhora casou com uma pessoa que a senhora achou que era um pregador, né? Que ele pregava e anunciava o reino, e pela influência do mundo e da família, a senhora crê que por isso ele deixou de ser essa pessoa fervorosa, né? Que ele era. E aí ele agora tem outra filosofia de vida, pelo que eu entendi, e ele quer que a senhora o acompanhe nisso, né? E aí está havendo esse cabo de guerra. Mas o primeiro ponto que eu quero falar, né, para a senhora, para os ouvintes, é sobre essa questão do casamento com a pessoa que a gente casa.
Na realidade, a gente nunca vai conhecer 100% outra pessoa, porque a pessoa vai apresentando, né, características e defeitos também depois de casado, né? Tem coisas que a gente vê de cara e tem coisas que só depois de morar junto, porque quando você namora com a pessoa, ela pode parecer uma pessoa muito legal, muito isso e muito aquilo, mas quem mora dentro da mesma casa é que sabe quem é a pessoa, né? Porque quem mora junto pega o dia bom da pessoa, o dia mau, conhece os costumes, as manias, né? Então, a partir do que a gente casa com alguém, é que a gente vai começar a descobrir mais coisas sobre a pessoa. E aí entra lá no que eu falei no começo. Tem coisas que a gente descobre que vai dar para resolver. O tempo, né? As situações, as experiências, vai ajudar a se resolver aquela coisa pequena ali que está causando algum tipo de problema no casamento. Já tem outros casos que são graves e depois de casado vão ficar piores, né? E depois que passa mais tempo fica pior e vai levar ao divórcio. Isso aí é fato, isso aqui eu não estou inventando, né? Então a gente precisa analisar bem a pessoa, né? Lógico que você nunca vai saber 100% quem é a pessoa, mas tem coisas como essa que a irmã está passando aqui que é muito grave. Porque se você está na fé e você tem que agradar a Deus, procura agradar a Deus e quer agradar a Deus acima de tudo, você precisa observar com quem você vai casar, porque se a pessoa toma uma decisão como essa aqui, do marido dela, né, de certa forma está atrapalhando o ministério dela, né, a chamada que Deus tem com ela, porque agora ele não quer mais fazer o que tem que ser feito, aí vai gerar problema. Aí vai dar problema porque vão querer andar juntos, mas como é que duas pessoas podem andar juntos se estão com pensamentos e visões diferentes de vida, né? E acredito aqui que é bem distinto, porque a pessoa que quer fazer a obra como a senhora, de estar ali ligado na obra, fazendo a obra, pregando, ganhando alma, evangelizando, é bem diferente do seu marido, que quer estar com os parentes, né, com a parentela, falando das coisas dessa terra, ganhar dinheiro, crescer, são coisas distintas, né? Porque se a senhora deixar de fazer o seu para agradar ele e estar lá com ele, a senhora automaticamente vai ter que deixar Jesus, porque Tiago, capítulo 4, versículo 4, fala que aquele que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Então não tem como você associar as coisas desse mundo com a caminhada com o Senhor. E quanto mais você quer se aprofundar na caminhada, mais distante você vai estar dessas coisas do mundo. Então, vocês têm um ponto de conflito aí que é muito complicado. Isso tinha que ser analisado antes de casar. E isso dá para analisar antes de casar. Porque quem é espiritual sabe discernir as coisas espirituais. E dá para você perceber, por mais que a pessoa tente enganar, você sabe que no fundo aquela pregação é para aparecer. Porque deixa eu te explicar aqui o que eu estou tentando passar aqui para você, irmã. É o seguinte, às vezes você vê alguém pregando, que está muito bonito lá a pregação, vê alguém cantando, está bonito, né? Está tudo lindo ali, fazendo o evangelismo, está bonito. Mas só que muitas vezes dá para a gente perceber as intenções com que aquela pessoa está fazendo isso, né? Dá para a gente notar, por exemplo, vou dar um exemplo prático. Tinha um rapaz na igreja que eu congreguei, antes de ser pastor, que ele nunca quis participar do louvor, porque assim, não tinha bons instrumentos, não tinha muitas pessoas na igreja na época, tinha pouca gente. E aí a gente dizia, vamos fazer parte do louvor, você sabe tocar um instrumento e tal. E ele não queria, não se interessava. E aí eu e os irmãos, a gente começou a ir devagarinho, orando, foi se organizando. E aí o louvor foi melhorando, a gente comprou equipamento de som e tal, foi melhorando. E aí chegou o dia que a igreja também tinha mais gente. E aí ele se interessou em fazer parte do louvor. Quando ele se interessou, eu fui o primeiro a entender que a intenção dele não era agradar a Deus, não era cantar para o Senhor, não era louvar a Deus. Aí eu falei para os irmãos, se a intenção dele fosse, ele tinha entrado naquela época, que as coisas eram bem difíceis, que aí que ninguém queria fazer parte, e que a gente não tinha instrumento, não tinha som, mas ele entrou agora, porque tem gente, o som é ótimo, tal. Aí o pessoal assim pensou, puxa, Josué está julgando ele, porque não tem como você saber. Só que eu sabia, eu tinha certeza aqui. E aí ele foi, começou a fazer parte, e a igreja passou por uma crise, e aí as pessoas saíram, e aí quando as pessoas saíram, foi o que ele fez. Ele também parou de fazer parte do louvor.
E ele ficava indo visitar outras igrejas e muitas vezes sendo chamado para tocar em outras igrejas. E ele ficava fazendo isso. Então, eu sabia que todas as vezes que ele estava ali na igreja era com alguma intenção escusa. Algo que não agradava a Deus. Então, dava para saber. E aí, depois de um tempo, até as pessoas que eram a favor dele começaram a perceber e falar, olha, Josué tá certo mesmo. Tem que tirar ele de vez. E aí tiraram ele. E aí o pai dele veio defender ele. O pai dele era obreiro na igreja, eu me lembro. E aí o pai dele veio defender ele, falar que era um complô e tal, e tudo. E eu falei, olha, o pai dele dizendo que a gente não tinha como julgar as intenções do filho dele. Eu fiz, claro que a gente tem como julgar sim. Se ele só aparece na igreja para tocar, quando a igreja está lotada, e quando tem algum tipo de atrativo, é claro que a intenção dele não é pura e nem é sincera, porque se a gente faz parte desse ministério, a gente tem que estar aqui em todos os cultos. Então, seu filho não é essa pessoa e tal, enfim. E ele acabou saindo. E depois que ele saiu, foi muito bom. A equipe de louvor, o ministério, melhorou muito, né? Então, quando você é jovem, uma moça, está na igreja, aí vem um rapaz pregando, né? E ele está ali pregando, está suando e gritando, dizendo, olha, meu Deus, meu pai. A menina diz, eita, olha ali um pregador, olha que bênção. Ai, meu Deus, eu quero casar com um jovem que seja assim, um jovem de Deus, né? Aí começa a namorar, ele começa a pregar. Aí você casa agora, e agora você está vendo que a intenção dele é o quê? Ganhar dinheiro, ficar rico. Então como é que uma pessoa que pregava, né, que estava ali anunciando o reino de Deus, de repente ela muda tão rápido, em tão pouco tempo, né? Não é que ela mudou, é que ela só está sendo o que ela já era. Então tem muitas pessoas que conseguem enganar os outros por um tempo. Só que depois a pessoa revela, e eu falo isso porque eu estou há 20 anos na caminhada, e nesse tempo todo eu já vi várias pessoas que conseguiram interpretar um personagem por um tempo, enganar pessoas, se fazer de crente, se fazer de espiritual, entendeu? Esses dias lá na igreja, saiu um monte de gente por esses meses aí. E tem um monte de gente que dizia que queria fazer a obra, queria ganhar almas e tal, e a obra. E eram pessoas que só eram servidas na igreja. E no momento que a igreja não teve como fazer nada por elas, saem da igreja. Estão fora da igreja e não estão servindo a ninguém, não estão fazendo obra nenhuma, não estão congregando em lugar nenhum. Ou seja, elas passaram 1, 2, 3, 4, 5 anos enganando as pessoas. Só não enganava a mim, porque se você perguntar para os irmãos mais próximos, eu digo, ó, essa pessoa aqui está só enganando, não quer servir a Deus. Dá para a gente perceber por isso, aquilo. Então, com o passar do tempo, a gente adquire experiência para poder discernir as coisas. Então, a gente precisa discernir muito bem o tempo que a gente está vivendo e as pessoas com quem a gente faz negócio, com quem a gente faz amizade, com quem a gente bota na nossa casa e principalmente com quem a gente vai casar. O que mais tem hoje na internet são homens desiludidos. Eu estava vendo um caso lá, os irmãos estavam me contando, de uma mulher que casou com um cara, sei lá o que ela foi fazer, se morou junto, porque hoje você não sabe quem está casado, quem mora junto, né? E aí ele estava falando que a mulher, parece que passou 3 anos com o cara, e os 3 anos que passou com ele, ela disse que a casa que eles moravam era alugada. E todo mês ela dizia assim, olha, meu amor, me deu o dinheiro do aluguel para eu pagar a dona da casa. Aí o marido, né, trabalhava, dava o dinheiro para ela. E aí ela dizia que pagava o aluguel. Depois ele descobriu que a casa era da mulher. A casa não era alugada. Ou seja, ela pediu ao próprio marido dela para pagar ela. Ou seja, ela não queria dividir nada com ele, não queria compartilhar as coisas com ele. Então, ele passou esse momento lá. Eu estava vendo outro caso, que o irmão lá na igreja estava falando, da mulher que foi, casou com o cara casou com ela, maior amor, aquela festa bonita de casamento, aquela coisa linda. E aí, com pouco tempo, com 1 ano e pouco, ela disse, não, eu tô vendo que não dá mais, eu tô me sentindo muito sufocada com essa relação, e blá, blá, blá. Aquela conversa toda, sabe? Aquela coisa que você fala muito e não quer dizer nada. E ela falou aquilo ali, eu quero me separar, tal, vamos se separar e tal. Eu vou ficar com as crianças, eu acho que eles tinham 2 filhos, né? Eu vou ficar com as crianças, eu só quero a casa mesmo, você pode ficar com o carro, eu quero a casa, vamos se separar na paz e tal. Aí ele pegou e falou, fez, que casa? Ela fez a casa que você falou que é nossa, que é a casa que você comprou. Ele fez, não, essa casa aqui é alugada. Ele tinha casa alugada, a casa não era dele, gente. Entendeu? Então esse cara, ele casou com a mulher já se precavendo de um golpe, de um futuro golpe. Ou seja, ele não confiava na mulher. E a mulher, em contrapartida, casou com ele já pensando em dar um golpe nele. Entendeu? Então as pessoas hoje estão assim, elas sabem. Hoje em dia ninguém sabe quem é quem, né? E para casar tem que ter isso, sabe? Então, assim, nem todo mundo tá dentro da igreja. É uma bênção. Eu falo muito isso lá na igreja.
Agora não tá com muito jovem, mas teve um momento que tem mais gente nova, assim, solteira. E eu falo, olha, cuidado com vocês que estão querendo casar, porque às vezes a pessoa tá dentro da igreja, mas ela não é crente, entendeu? Ela não crê no Senhor Jesus de verdade. Porque o povo fala assim, crente todo mundo é. Não, todo mundo não é crente. Crente é quem crê. Mas o crer, ele te leva a uma coisa, ele te leva a obedecer, ele te leva a praticar. Então, quando eu digo que a pessoa não é crente, é porque ela não crê. Ela fala da boca para fora que crê, entendeu? Então, eu falo muito para as pessoas para você analisar com quem você vai se relacionar, porque tem problema que se resolve, entendeu? Por exemplo, às vezes a pessoa gosta de comida doce, o outro gosta de salgado. Dá para resolver. Aí você bota o quê? Doce com queijo. O queijo é salgado e o doce é doce. E aí agrada os dois, né? Dá para resolver, é coisa simples. Tem gente que é mais noturno e tem gente que é mais diurno. Dá para alinhar o horário aí para ficar bom para os dois, né? Tem gente que gosta de uma coisa de outra, dá tranquilo. Agora, quando se fala assim, tá dividido com relação à fé, aí eu acho que é um dos piores problemas do casamento. Eu já tive vários conflitos no meu casamento, vários conflitos, muitos conflitos, né? E eu achava que, porque eu tinha conflito, eu achava que meu casamento é porque não era de Deus. Na realidade, o casamento de Deus, ele tem conflito. Porque são duas pessoas que servem a Deus e, né, são seres humanos e vão errar, e vão falar, e um vai reivindicar e tal, e tem isso. Então eu fui amadurecendo para entender que tem problemas no casamento que dá para resolver. Dá pra gente resolver. Agora tem coisa que não dá. Então, assim, eu nunca tive problema. A minha esposa, ela querendo, assim, dizer, não vá pra rádio, não vá pregar hoje, eu quero que você vá para ficar com a minha família, para o churrasco de família, para a pizza feliz da família alegre. Eu quero que você vá para o chazinho da vovó, da titia. Não, a minha esposa, ela nunca me proibiu, ela me incentiva muito, sabe? Por exemplo, hoje eu vim para a rádio, eu não sei ainda onde vocês moram, onde vocês estão morando, mas de onde eu vim, da Zona Sul de João Pessoa para cá, eu peguei muita chuva e na BR tava castigando de chuva, tava castigando que o limpador, assim, rápido, não dava para ver nada. Mas só que a minha esposa, ela incentiva para que eu venha, ela ora para que eu venha. Então, assim, isso aí para mim é a parte principal do casamento. Às vezes eu tenho um conflito com ela e começa a reclamar um monte de coisa, e ela fala, e se você sabia que eu era assim, porque você casou? Aí eu falo, não, porque você é linda. Aí você me enganou. Mas eu falo brincando com ela, mas uma das coisas que fez eu casar com ela não foi a beleza, não foi isso. Foi assim, que eu via que ela era uma pessoa que nunca ia me atrapalhar com relação à obra, porque ela teme a Deus, ela tem os erros dela, ela peca, mas ela é uma pessoa que é temente a Deus, ela tem temor a Deus. Então, assim, eu fiz o resto na minha cabeça e dá para resolver, né? E tem coisas assim que me estressa bastante, que ela faz, mas que eu digo, mas ela não me atrapalha de servir a Deus. Ela não me atrapalha de viver para Jesus. Ela não me atrapalha de cumprir aquilo que Jesus pediu de mim, que eu pregue a palavra. Então isso aí dá para levar. Agora já imaginou se ela fosse a mulher perfeita, em todas as áreas, bonita, maravilhosa, limpa, organizada, boa administradora, tudo, né? Mas ela quisesse me tirar da pregação, me afastar, querer que eu fosse para passeios familiares. Eu sou uma pessoa assim, extremamente antissocial. Eu não gosto de estar saindo, eu não gosto muito de sair assim de casa. A minha questão é trabalho, igreja, sabe? E quando eu falo de sair de casa, as minhas coisas são muito simples, sabe? Muito simples. Não gosto de estar gastando dinheiro e tal. Com coisas assim. E eu sou muito simples. No meu programa de família, eu pego minha mulher, minhas filhas, pego o carro, a gente vai no local, come, a gente vai no local, ora, dá uma volta com o cachorro, volta para casa, brinca e volta para casa. Eu não sou de estar gastando, sabe? Então, assim, se fosse uma pessoa que ela fosse perfeita em tudo e ficasse me chamando para essas coisas, para estar com a família, com parentela, eu sou muito reservado. Eu vou na casa da minha mãe, eu beijo a cabeça da minha mãe, eu oro pela minha mãe, eu escuto a minha mãe nos problemas dela, aconselho a minha mãe, mas não tem essa coisa de minha mãe estar enfiada dentro da minha casa, dando pitaco, e também não tem nada da minha sogra estar na minha casa, né? Então eu sou muito reservado. Também convivo bem com a minha sogra, oi, tudo bem e tal, mas eu vivo dessa maneira porque eu sirvo a Deus. Então a forma que eu tenho de servir a Deus é muito peculiar. Então tem muitas pessoas que não vão gostar do jeito que eu sirvo a Deus, sabe? Eu tenho um zelo em muitas coisas que eu sirvo a Deus. Então, esse primeiro ponto que eu estou abordando, que para mim é o principal, é a questão de com quem você casa, né? Às vezes a pessoa pode ter vários defeitos, mas eu acredito que a questão principal essa pessoa vai te atrapalhar em servir a Deus? Por que eu estou falando isso? Porque o próprio Jesus vai dizer lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 10,
Jesus vai falar o seguinte: quem amar mais pai, mãe, marido, esposa, filho, mais do que a mim, não é digno de mim. Então, se você vai deixar de fazer o que Jesus mandou por causa de um marido, de uma esposa, enfim, de um familiar, você está amando mais aquela pessoa do que Jesus. E Jesus disse: esse aí não é digno de mim, né? Por exemplo, lá em Mateus 8, um rapaz fala assim: Senhor, eu vou te seguir para onde o Senhor quiser, mas deixa primeiro eu sepultar o meu pai. Olha o que Jesus falou para ele: deixa os mortos enterrar os seus mortos, sepultar os seus próprios mortos. Então Jesus estava dizendo para ele: olha, eu não tenho nada a ver com isso aí, eu não tenho nada a ver com isso aí de vocês, eu não tenho nada a ver com essa terra, o propósito que eu tenho é outro. E para você não achar que Jesus era insensível ou maluco, não era que o pai do rapaz estava morto e ele tinha que ir lá enterrar, e Jesus disse que não ia esperar, não é isso não. Ele estava dizendo o seguinte, com relação ao costume judaico, judeu, né, de esperar o pai envelhecer, esperar o pai morrer. Depois que o pai morresse, que ele sepultasse, o pai dele era que ele ia seguir Jesus. Aí Jesus fez: deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Jesus estava dizendo: deixa os teus parentes que estão mortos, ligados só nas coisas dessa terra, enterrar teu pai, que também está ligado só nas coisas dessa terra, e você vem e me segue. Entendeu? Era isso que o Senhor queria dizer. E Jesus sempre fez essa separação. Em Mateus 10 ele fala que ele não veio para trazer a paz. Pode ler Mateus 10, leia. Jesus vai dizer: eu não vim trazer a paz. Lá perto do 37, verso 37. Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Estarão divididos dentro de uma mesma casa, pai contra filho, filho contra pai, marido e tal. Enfim, ele fala de um contexto familiar dividido por causa dele. Porque uns vão querer agradar ele e outros não vão querer agradar ele, entendeu? Então, graças a Deus, assim, na minha casa, eu passo vários problemas no casamento, mas nunca passei problema de minha mulher não querer servir a Deus, entendeu? Ficar me chamando para essas bobagens, assim, que eu considero bobagem, entendeu? Porque eu tenho um propósito muito mais sério, que é salvar minha alma e ganhar almas para Jesus, né? Entendeu? Então, assim, eu creio que esse é o principal ponto que todo mundo deveria avaliar. Porque quando a gente é jovem, a gente é muito apaixonado. E eu me lembro que eu achava minha esposa linda, e ainda acho. E eu olhava muito assim a beleza e tal, mas sempre tinha um alerta assim que dizia: olha para essa parte aqui espiritual também. E eu olhava. Então ela nunca atrapalhou, né? E ela sempre foi muito ativa comigo na obra, né? Ela se tornou menos ativa depois que teve filho, porque aí ela teve que cuidar das filhas. Eu tenho 3 filhas, então ela teve que cuidar mais e tal, e isso aí tá tranquilo, mas nunca atrapalhou. Então, eu creio que esse é o principal ponto que eu abordo com vocês e com a senhora. Então, a senhora que enviou a pergunta, né? O que a senhora está vivendo é justamente isso. Está dividido entre Jesus e o que ele pediu para a senhora e o seu marido, né? Então, isso aí tinha que ser analisado antes, né? E o seu marido deveria ter sido discernido, né? Discernido antes, porque tem pessoas que sempre, assim, por mais que ela tente criar um personagem, ela sempre deixa escapar alguma coisa. Essa questão dele de só querer dinheiro, só pensar em dinheiro, ser enganado, né? Nesses cursos de internet. Todo mundo na internet ensina você como ficar rico, né? A pessoa vai lá, aluga um carro caro, aí grava um vídeo e paga o YouTube, anuncia, e um monte de gente compra aquele curso. E aquela pessoa realmente vai ficar rica, mas é vendendo um curso para você, que me perdoa a expressão, você é um trouxa e comprou aquele curso, entendeu? Então, assim, a pessoa que gasta esse valor com um curso e não consegue dar R$100 de oferta para a esposa que está evangelizando, o coração dessa pessoa não está no reino, está na terra. Então, por mais que seu marido se passasse como pregador, que eu acho que isso é um fingimento que ele fez, né? Alguma coisa ele deixava escapar. Porque eu já vi muita gente que fala em Jesus, mas quando fala em dinheiro ele baba, sabe? Ele baba. Pessoas que não conseguem ser fiel no dízimo, na oferta, já tá demonstrando que tem alguma coisa de avareza ali. Pessoas que baba quando falam em dinheiro, pessoas que cobiçam coisas materiais, já tá dando indício. Então, na juventude, vou falar uma coisa para vocês, todo mundo é crente na juventude. Na minha juventude eu lembro que a maioria dos jovens que estavam comigo era uma bênção, todo mundo queria morrer por Jesus. Só que quando chega a vida adulta, que aquela cabeça de jovem muda, a maioria só pensava em carro, moto, trabalho, apartamento, casa, dinheiro, viagens. E aí se revelaram. E as pessoas diziam assim: Pastor Josué, cadê aquela geração? Eu falei: que geração? Eu dizia para vocês naquela época, subia no púlpito, ia pregar no culto de jovens, eu dizia: vocês estão aqui de fingimento, vocês não estão servindo a Deus, vocês estão aqui porque vocês são excluídos do lado de vocês não têm respeito lá,
o pai de vocês é separado da mãe, o lado de vocês é conflituoso, e aqui é o único lugar que vocês são tratados com respeito, recebem liderança e confiança, é a igreja, por isso vocês estão aqui. Mas no dia que vocês começarem a trabalhar, ganhar dinheiro, vocês vão embora. E tal, falava, o povo dizia, meu Deus do céu, não pregue isso, você está julgando as pessoas e tal, achava que eu era maluco, mas ali já era o Espírito de Deus falando através da minha boca. E aconteceu que todos esses jovens fizeram isso. Entendeu? E seguiram esse caminho. E aí eu acho que poucos ficaram, que eu lembre agora de cabeça, acho que nenhum, nenhum que eu estou lembrando assim, que realmente pregava. O último que tinha, que era um amigo, que era pastor, um irmão me encontrou e disse, não, ele está dizendo para você que está no caminho, mas ele está desviado faz tempo. Ele estava lá no São João de Campina Grande. O que é que crente está fazendo em barraca de caipirinha, dançando forró com mulher no São João? Eu fiz, então não sabia. Então, todos caíram. Então a gente precisa ter isso aí, esse discernimento. Infelizmente, eu creio que também faltou assim orientação, porque a denominação que a senhora faz parte, e que eu tirei o nome aqui para não gerar problema, tem muito esse lado de oração que eu acho muito pertinente. Vocês oram bastante, isso é louvável, e convivo com pessoas da sua denominação, e aprendi muito a orar com vocês, a buscar orar, mas tem uma parte que falta para vocês, que é a questão do discernimento, porque nem tudo vai se resolver com oração. Tem coisa que a gente tem que discernir como ser humano e escolher. Nem tudo é mistério, nem tudo Deus vai revelar, nem tudo Deus vai dizer assim, serva minha, olha esse mistério, ora mais e vai resolver. Não, tem coisa que a gente precisa analisar, e nesse caso de casar a gente tem que analisar assim. Eu nunca aceitei profecia, essa é a tua. Antes de casar com a minha esposa, eu recebi 5, 6 profecias dizendo que essa é a minha, aquela é a minha. Nunca aceitei, nunca fui nessa aí, nunca caí nessa. Eu fiz, quem vai escolher minha esposa não é Deus, sou eu. Deus não escolhe marido para ninguém, nem esposa para ninguém. E aí eu escolhi. Não, a senhora tinha que ter tido essa orientação. Se a senhora me enviasse a pergunta antes de ter casado, há 8 meses atrás no programa, eu teria respondido, diria assim, não case. Se a senhora visse algum indício, né, e contasse a sua história, eu diria, não case, analise mais. Né, mas, infelizmente, a senhora está nessa questão agora, dividida entre Jesus e o marido. E agora o segundo ponto que eu quero abordar é essa questão da esposa ser submissa ao marido. Está lá em Efésios, capítulo 5, que a esposa deve ser submissa ao marido como a igreja é a Cristo. Só que essa questão da esposa ser submissa ao marido, que é bíblica, isso aí não é salvo-conduto para o homem dizer assim, a esposa tem que fazer tudo o que eu quero. Não, isso não existe. Isso não existe. Para todos os homens que usam esse versículo de maneira errada, eu vou dar uma notícia triste para vocês. As suas esposas só devem estar submissas a vocês no Senhor, está escrito lá. Ser submissa em tudo ao marido no Senhor. Ou seja, se for para qualquer outra coisa que não seja com relação ao reino de Deus, para servir a Deus, para essa, me perdoe a expressão, para essa baboseira aí que esse varão, o marido da irmã que está chamando, para ir com a família, para ir conversar, jantar, o passeio, aquela baboseira lá que a irmã não aguenta, porque quem é espiritual não aguenta esse tipo de coisa. Entendeu? Eu respeito todos os meus parentes, mas teve situações que eu fui visitar parentes, né, e tal, para fazer aquela média familiar, para não dizer que você sumiu, morreu de vez. Aí você vai lá e você senta, você não tem nem conversa para conversar, porque o homem de Deus, a mulher de Deus, o que a gente tem para falar são coisas de Deus, coisas espirituais e tal. E quando você senta que a pessoa começa a falar de marca de celular, você já viu o iPhone 15, ele tem uma tela, e começa a falar lá. Na minha visão, eu fico olhando a boca da pessoa mexer e já não escuto mais nada. Parece que ela tá vomitando ali, parece que ela tá defecando, entendeu? Então, assim, não dá, é uma coisa chata. Você já viu aquele carro que é assim, que ele é rebaixado e blá, blá, blá. É uma coisa chata, entendeu? Eu tenho um carro, eu sei mexer um bocado de coisa de mecânica, entendo um monte de coisa de mecânica, entendeu? Mas eu nunca gastei meu tempo, depois que eu me converti, para ficar conversando sobre essas coisas, entendeu? Sobre futebol, às vezes até falava com o irmão, e dizia, esse papo também tá ficando chato aqui, irmão, vamos falar de outra coisa e tal. Então, às vezes ia visitar um parente, não tinha nem assunto, A realidade é essa. Então, a irmã aqui, a senhora, está passando por uma situação que a senhora tem que ir na casa da família do seu marido, às vezes deixar de fazer algo de Deus, porque quem realmente tem chamada, vive ativo na obra todos os dias, deixar de fazer algo de Deus para estar lá sentado com um monte de familiar, conversando um monte de besteira, às vezes com a televisão ligada, assistindo bobagem, falando sobre celebridade. Não tem coisa mais tola e não tem uma maneira mais idiota de você perder a sua vida, gastar a sua vida, é você falando sobre artistas, sobre famosos. Vá viver sua vida. Entendeu? Essas pessoas não sabem nem que você existe.
E você fica aí, tu viu que fulano casou, descasou? Viva a sua vida. Não seja um verme que está vivendo nessa terra, passando sua vida nessa terra, gastando seu tempo para falar da vida de artistas, sabe? Vá ver sua vida. O que importa para você é a sua vida. É o seu casamento, é o seu trabalho, o seu esposo, a sua filha, o seu filho, enfim. Vá ver sua vida. Então, essa questão de submissão já ficou bem clara, que a mulher só deve ser submissa ao marido no que for concernente ao Senhor, entendeu? Eu não fico querendo que a minha esposa seja submissa a mim. Eu falo, olha, lava aqui o meu pé, que eu estou mandando. Lamba a minha bota, que eu estou mandando. Vamos comigo para um estádio assistir um jogo de futebol, que eu estou mandando. E tem que ser submissa. Não. Ela é submissa ao Senhor. Olha, a gente vai ali para uma missão, vai ser assim, assim, assim. Eu vou orar por essa pessoa, e vai ser assim, você vai pregar para aquele, vai ser assim, a gente vai fazer isso, certo? Aí ela, tá bom, tá certo, eu vou fazer assim, pronto. Ok, submissão, ok. Olha, hoje você não vai para o culto, porque eu vou pregar, o culto vai ser mais puxado, não tá, não, tá bom, ok. Olha, você não vai educar as crianças dessa maneira, porque isso aqui vai afastar elas de Deus. Ah, tá bom, ok. Então nisso ela tem que ser submissa. E não em coisas idiotas, sabe? Eu vejo um monte de homem usar esse versículo para ficar oprimindo a mulher, para ficar, sabe, tratando a mulher como uma sei lá, como se ela fosse uma empregada, entendeu? Que está sendo assalariada ali e que tem que se submeter a certas coisas, né? Ou uma escrava, né? Porque o assalariado não é obrigado a se submeter a tudo. Então, essa questão de submissão ao seu marido, que ele fala, tá tudo errado aí, tá tudo errado. A submissão é no Senhor, está escrito na Bíblia. Se a gente fosse pegar o nome submissão, sub de estar abaixo, e missão, de uma missão, de fazer algo, de um propósito, então seria estar abaixo de uma missão. E se a missão dele não é servir a Deus, e vocês se casarem no Senhor, você não tem que estar submissa a nada. É dizer isso mesmo, não vou para esse negócio, não vou participar disso, não quero ir, e eu tenho um compromisso com Deus. Não tenho compromisso na obra ali, eu vou ter que pregar, eu vou ter que fazer assim. Eu não vou estar deixando de fazer a obra para estar conversando com a sua irmã sobre iPhone 15, sobre o famoso do momento que se separou. Eu não vou, entendeu? Então você não tem que estar submisso a isso. E tampouco essa questão que eu quero juntar aqui no ponto 2, que esse negócio de parente estar um na casa do outro. Esse negócio de parente um na casa do outro nunca deu certo. Todas essas famílias que vivem assim, entranhada um no outro, que a pessoa casa e não cumpre o que está na palavra, porque a Bíblia vai dizer lá em Gênesis, diz assim, portanto deixará o homem pai e mãe e unirá-se a sua esposa, tornando-se dois em uma só carne. Aí a maioria das pessoas não cumpre isso. Casa, tem gente que até tem a casa para morar, mas não fica na casa e fica lá dentro da casa dos pais, dos parentes, e fica ali o dia todo, aquele negócio, aquela coisa, né? Só vai para casa de noite para dormir, no outro dia tá lá, chega do trabalho, vai para lá, e fica aquela coisa ali o dia inteiro naquela casa, né? E tem gente que nem casa quer ter, quer casar e continuar morando dentro da casa de pai, de sogra. Todas essas pessoas que vivem assim, o negócio não dá certo, desanda. Porque não é propósito de Deus, não é preceito de Deus, né? Nunca foi projeto de Deus isso. O homem tem que deixar pai e mãe formar sua família. Por exemplo, minha mãe não dá pitaco na criação dos meus filhos. Minha mãe não dá pitaco sobre a minha esposa. Minha mãe não dá pitaco em nada, porque eu vivi minha vida, eu vivo a minha vida, entendeu? Eu não vou ficar pedindo dinheiro à minha mãe. Mãe, me dê dinheiro. Mãe, me dê chupeta. Mãe, me dê mamadeira, mamãe. Mamãe, passe lencinho umedecido em mim, pomada hipoglós. Não, eu deixei de ser bebê, vivo a minha vida, tenho a minha mãe e tenho que cumprir minha obrigação de filho com a minha mãe. Se minha mãe precisar de mim, que seja algo lícito, eu vou lá atender, se der para atender, né? Dentro das minhas condições, do meu limite humano, né? Isso aí é de Deus, você honrar seu pai e sua mãe. Agora, você ficar feito um bebezão e a sua mãe colocando um babador em você ser casado, você não está fazendo seu papel de homem. E você, mulher, ser casada e fica fazendo o papel de filhinha única, da bebezona da mamãe, né? Você não está fazendo seu papel, tá tudo errado, entendeu? E tem muita gente que faz isso. Aí a mulher, o marido quer submissão da mulher, fora daquilo que é do Senhor, e a mulher quer que o marido dê a vida por ela como Cristo da igreja, que está lá em Efésios também, capítulo 5. E não consegue cumprir esse propósito de casamento, porque vocês vivem enfiados com parentela, e essa coisa de parentela, sabe? Não tem coisa que seja mais desgastante pro casamento do que esse negócio de parentela, sabe? Aí a minha esposa, que ela é um pouco mais sentimental, falando assim, mas se nossas filhas casarem e o marido delas não quiser que a gente vá lá e tal, eu vou fazer o quê? Eu vou invadir a casa deles? Ela casou. Eu criei ela para o Senhor, ela casou com o homem de Deus, vai viver o propósito de Deus na vida delas, entendeu?
E se ela quiser me ver, ela vem na minha casa. Entendeu? E aí, enfim. E se o marido dela quiser que eu vou estar lá, eu vou estar lá dentro do limite, porque eu não gosto de estar na casa de ninguém também. Eu não gosto de interferir na vida das pessoas. Então isso é muito mais uma questão de bom senso, de educação. Sabe? Eu procuro entender quando a pessoa quer a nossa presença, quando a pessoa quer que eu esteja perto dela, porque ela está precisando da minha ajuda. E também eu procuro entender quando ela precisa de privacidade, para não estar atrapalhando a pessoa. A Bíblia vai dizer em Provérbios, palavra de sabedoria, Provérbios, não seja frequente na casa do teu próximo, para que ele não se enfade de ti. Então, se você fica todo dia naquele lugar, é de encher o saco, entendeu? E a irmã, a senhora irmã, não está fazendo nada de errado. A senhora faz bem em estar no seu lar e não querer essa coisa, sabe? Porque quando você permite que a sogra tenha esse poder de influência dentro da sua casa, ela vai decidir muita coisa segundo a visão dela de mãe do filho dela. Ou quando a senhora coloca também sua mãe dentro do casamento, entendeu? Quem tem que gerir o casamento é o marido e a esposa, e não os parentes. Então essa questão de submissão tem que estar alinhada a um propósito de Deus. E esse propósito de parentela não é propósito de Deus. Esse negócio de parentela e tal. Aí chega pessoas lá na igreja com essa chorumela. Mas, pastor, mas o senhor sabe que o sangue fala mais alto. E que sangue fala mais alto? O único sangue que falou alto foi o sangue de Abel, que diz a Bíblia que ele caiu na terra, que Caim matou ele. E Jesus disse, o sangue do teu irmão está clamando. Sangue de parente, de familiar, para festa, para encher a barriga de carne, de churrasco e tomar Coca-Cola. Esse sangue não está clamando. Você vai para isso se você quiser. Eu sempre fui assim. Eu nunca gostei de festa de família. É o meu jeito. Eu não estou dizendo que você está errado por isso, nem está certo. Mas é o meu jeito. Eu nunca gostei de estar assim nessas festas de família. Eu ia lá, oi, tudo bom, pessoal? Tal, e ia embora. É o meu jeito de ser ali na minha, entendeu? E quem gosta também não acha errado. Agora, a partir do momento que você casa, que você tem chamada, que você serve a Deus, você não pode estar envolvido com um familiar que não tem nada com Deus. Entendeu? O próprio Jesus deixa claro isso várias vezes. Ele diz, vão estar divididos dentro da casa por causa de mim, porque uns vão querer me servir, outros não. Uma vez chegou um parente para contar os problemas da parentela e pediu para me envolver. Vá lá, porque você tem autoridade, quando você falar vão lhe ouvir. Eu disse, olha, deixa eu falar uma coisa, bem muito certo para você. Quem é ímpio, que resolva seus problemas de ímpio. Eu sirvo a Deus. Eu não tenho nada a ver com esse problema. Não vou me meter nisso. Eu tenho uma família, eu tenho uma igreja para cuidar. Eu não vou me meter nesse problema. Não me meto em problema de quem bebe. Não me meto em problema de quem fuma. Não me meto em problema de quem vai para show, de quem vai para festa. Eu não me meto em problema de quem trai a mulher. Eu não me meto em problema de quem não quer servir a Deus. O problema que eu me meto, entre aspas, orientando, são problemas de pessoas que querem servir a Deus, que querem fazer a coisa certa e estão pedindo uma luz, uma ajuda. Aí eu vou e ajudo. Como é aqui no quadro Socorro Vem do Alto. Agora, se meter em problema de parente, como eu já vi várias vezes, irmãos e irmãs que servem a Deus, mas que não conseguem deixar esse vínculo emocional tolo de parentela, não consegue quebrar isso, aí vai ter briga em parentela, até briga física, aí vai lá se meter, toma soco na cara, sem ter nada a ver, para se meter em briga de parente, entendeu? Nunca me meti em briga de parente. Às vezes tem problema na família. E aí a minha esposa fala, ó, tá tendo esse problema aí. Eu fiz, eu não tenho nada a ver com isso. Tenho nada a ver com isso. O que a gente pode fazer aqui é orar, pedir que Deus abra os olhos dessas pessoas. Enfim, que elas abram os olhos dela, né? E que venha servir a Deus. Não tem nada a ver com esse tipo de coisa aí. Não quero me envolver nisso. Não me envolvo. É tanto que a briga pode rolar lá e eu nunca tomo lado. Olha, fulano se separou e tal. E ele fez isso e aquilo. Todo mundo tá do lado dela e você. Eu não tô do lado de ninguém. Tô do lado de Jesus. Meu negócio é com Jesus, gente. Vocês não entenderam ainda? Sabe? Então, essa questão dessa submissão para estar enfiado dentro de casa de parentes não existe. O que seu marido está pedindo não existe. Isso aí não tem lógica. Sabe? Eu acredito que um dos grandes pontos que destrói casamento é isso aí. Sabe? É viver dessa maneira. É você tratar o casamento como se você ainda fosse solteiro. E querer estar enfiado na casa de um e de outro. Meu irmão, quem casou vai ver na sua casa. E quem casou que serve a Deus vai viver na sua casa cuidando das coisas de Deus. Entendeu? Lá na minha casa, a maioria dos problemas é coisa de igreja. É o irmão, é a irmã. Ora a missionária resolve, ora eu resolvo. Entendeu? Até minhas filhas ajudam a resolver. Porque a gente vive para Deus. Minha família se consagrou a Deus. Problema de ímpio, tô nem aí. Entendeu? Então, a senhora está certa. A senhora não está errada. E quando a senhora perguntou, eu estou errada, pastor. A senhora não está errada, a senhora está certa. O primeiro ponto que eu abordei lá, que eu creio que a senhora errou, foi no começo, não ter tido esse discernimento. Mas a senhora está correta. E o terceiro ponto que eu quero aqui abordar com a senhora e com os nossos ouvintes é essa questão que ele está ameaçando de divorciar, né?
caso a senhora não siga isso. Então, em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: e aí? Você vai me seguir aqui no que eu estou propondo, que eu sou homem e tal? Vai se aliançar com a minha família? Vai se vincular? Ou eu vou ter que me divorciar? Né? Eu não sei se ele tem coragem para isso, se é só uma ameaça, enfim, eu não sei. Mas o que eu sei é que a senhora está diante de uma decisão que a senhora tem que tomar. Né? E aí, vai fazer um meio termo? Talvez alguém em casa pode pensar assim: não, pastor, ela pode fazer um meio termo, né? Ela falta só o culto da terça e sai com eles para uma pizzaria, né? Ou então ela deixa o círculo de oração, deixa a mãe dela lá de lado para sair com ele para a praia, né? Para botar um biquíni e ficar na praia com ele, né? Porque eu já passei por situações assim de pessoas que queriam que eu vestisse uma sunga para ir tomar um banho de piscina com o pessoal, né? Eu fiz, o quê? Eu vivi essa vida aí quando eu era do mundo, entendeu? Eu botar uma cueca, porque para mim sunga é uma cueca. Eu botar uma cueca e ficar de cueca na frente das mulheres tomando banho de piscina, isso não existe. Querer que minha mulher veste esse tipo de veste de banho e tomar. Gente crente convidando a gente. Eu fiz, pelo amor de Deus, gente. Vocês deviam ter noção, entendeu? Eu quiser tomar banho de piscina, eu tomo banho de piscina em casa. E não na casa dos outros. Eu com a minha família. Entendeu? Então tem coisa que o pessoal sem noção. Eu já recebi vários convites de crente para eu ir para a praia e com a minha esposa, com os meus filhos, e também para tomar banho de piscina, né? E aí, homens e mulheres já convidaram, já faz tempo, de várias pessoas, e eu sempre digo não, porque eu vou para a praia como? Eu vou para a praia de paletó e gravata, se bem que eu nem uso paletó e gravata. Eu vou tomar banho da praia, eu boto um short, uma bermuda, eu vou ficar sem camisa. Eu não vou ficar sem camisa na frente das pessoas, que uma hora eu vou pregar, entendeu? Eu não vou ficar sem camisa assim. E também, a minha esposa vai tomar banho de praia de quê? Ela vai tomar banho de vestido, de saia, que ela nem usa? Vai tomar banho de quê? Entendeu? Então ela não vai vestir essa roupa na frente de homens, enfim. Eu creio que a intimidade do corpo de cada um é para o seu cônjuge, não para as pessoas estarem vendo. Se bem que eu também nem gosto daquele ambiente de estar vendo as pessoas assim, também não quero ver. Eu não quero ver as irmãs que eu vou pregar despidas ou com roupas curtas, enfim. Eu não quero ver. Então já me chamaram para isso, eu não ia. Eu não participava disso, né? Então, se a minha esposa dissesse assim, por exemplo, ela fosse como seu marido: olha, você vai estar com a gente ou vai se divorciar? Pode ir embora. Para mim, você se divorciando está me fazendo um favor, né? Lógico que a senhora deve analisar, conversar com seu marido, colocar as cartas na mesa. Seria bom chamar o pastor de vocês para a conversa, os líderes, pessoas esclarecidas, para poder tomar uma posição, porque a senhora é jovem, ele também deve ser jovem, o casamento é prematuro, muito novo, tem nenhum ano de casado, e vocês precisam de orientação. Porque nesse ponto aqui eu tenho que concordar em tudo que a senhora está certa. Entendeu? A senhora não pode abandonar a sua mãe, que está fazendo a obra, para seguir ele nisso. Agora, se fosse assim, ele estivesse pregando, fazendo uma obra, e Deus chamou ele para uma grande obra, aí a senhora teria sim que deixar essas tarefas aí para auxiliar ele, fazer o que está lá na Bíblia, que a mulher seja auxiliadora idônea do seu marido, auxiliando ele. Aí tudo bem, não, tá tudo certo, né? Inclusive tem até uma irmã da igreja lá, que ela falou: eita, pastor, eu vou casar, mas eu quero casar com um homem que fique aqui na igreja, né? Eu fiz amém, glória a Deus, porque se ele tiver uma obra para fazer e a senhora tiver que ir embora com ele, eu vou ter que liberar a senhora. Eu digo sempre isso para a irmã. Ela: pastor, eu vou ficar muito triste. Eu fiz, mas é o certo. Mas se ele quisesse levar a irmã para viver uma vida mundana, comprando curso na internet de R$3.000 e ficar conversando com um parente, passeando, lanchando, comendo, comprando, enfim, vivendo a vida dessa terra, dizia: não, minha irmã, deixa esse cara para lá, né? Então, nesse terceiro ponto que eu abordo aqui, dessa questão que ele quer se divorciar, a senhora precisa, se ele está usando essa ameaça, é dizer: não, vamos conversar, você quer fazer isso? Então vamos ter uma conversa aqui, eu e você, e também com os nossos líderes, com o nosso pastor, com os nossos líderes da igreja, vamos conversar, né? Chame pessoas esclarecidas e converse acerca disso. Porque o que eu não vejo aqui é meio termo, não existe meio termo para servir a Deus. Não, pastor, tem que ter um meio termo, pastor, não pode ser radical. Não, a fé tem que ser radical, a fé tem que ter raiz, radical vem de raiz. Então a nossa fé tem que ter raiz, porque se ela não tiver raiz, ela cai, né? Entendeu? Então tem que ter raiz, sim. E tudo que a senhora determinou aqui, que a senhora está fazendo, eu não tenho como contestar que está errado. Então eu preciso conversar para saber se realmente ele quer se divorciar, porque se ele quiser, não tem o que fazer. E não existe meio termo. Não é falar assim: não, minha filha, seja mulher sábia, que eu escuto muita gente dizendo,
dizendo isso. Se a senhora fosse perguntar a outros pastores aí na internet, né, o pessoal gosta de agradar todo mundo e não fala a verdade, mente com força, e dizer assim, não, olhe, seja mulher sábia, porque a mulher sábia edifica a sua casa. Não sabe nem onde está esse versículo, mas fala. É Provérbio 14, 1. Né? E aí fala o versículo, olhe, tem que edificar a sua casa. Faça o seguinte, mesmo que a senhora não goste, falte um culto para estar na pizzaria com ele, sabe? Converse sobre o iPhone 15 com as irmãs dele. Unhas em gel, que isso é muito importante, as unhas em gel, isso é uma coisa, sabe? Converse com elas, sabe? Deixe um dia o círculo de oração com a sua mãe também, para ir na praia com elas, no shopping. Eu não tenho como dizer isso não existe. Sabe? A senhora está fazendo bem, está escolhendo a boa parte, que é Jesus. E se fosse eu, o que eu faria era o que uma irmã estava falando comigo, que o namorado dela, né, conheceu na igreja também e tal, começou a namorar com ele, e falou que ele começou a querer proibir ela de fazer as coisas, de ir no culto e tal, não sei o quê. E aí eu disse, e o que é que você fez? O que é que você quer fazer? Você quer um conselho? Ela fez, não, pastor, não quero conselho não, estou só contando o que está acontecendo. Eu já sei o que fazer, eu já fiz o que eu disse a ele, eu fiz o que você disse a ele. Ele teve a audácia, pastor, de perguntar assim, olha, se for desse jeito aí, com esse radicalismo, você vai ter que escolher entre eu e esse seu Jesus da sua cabeça que você inventou. Ela fez, não, você nem precisa fazer uma pergunta dessa. Não, ele fez assim, e eu te dou um tempo para pensar. Ela fez, não precisa de tempo não, dou a resposta agora. Isso aqui é muito fácil de responder, eu não preciso nem de tempo para pensar. Entre você e o meu Jesus, eu vou escolher Jesus, pode-se embora. E acabou o namoro. E eu disse, parabéns. Poucas pessoas iam tomar essa decisão, né? Tão séria e tão rápida, sem nem pensar, né? Então, a senhora está certa, e o conselho que eu dou aqui é que não se precipite, mas também não vá ceder a isso, e chame a liderança para conversar, porque eu vou dizer uma coisa, uma pessoa que é chamada por Deus, ela só é feliz fazendo a vontade de Deus. A missionária já me conhece. Teve vez de eu estar com saúde, tá bem, tá com a conta cheia de dinheiro e tá assim triste. E ela fez, eu já sei porque você tá triste. Você queria estar fazendo assim na obra e não tá, né? Eu digo, é exatamente isso. Ela sabe já. Porque quando você tá fazendo a vontade de Deus, você se sente preenchido. Eu não consigo nem explicar para vocês a alegria que uma pessoa de Deus, ela sente quando tá fazendo a obra de Deus. Entendeu? Eu não consigo explicar. Então, o conselho que eu dou é que, pelo fato de a senhora ser muito nova, e ele está na iminência de fazer, não sei se vai fazer, ameaçando o divórcio, é bom chamar a liderança, toda a liderança, os pastores, para conversar, e se ele realmente quiser fazer isso, a senhora tem que deixar ele seguir o caminho dele. O que a senhora não pode é abrir mão da sua fé. A senhora não pode, ninguém pode abrir mão da fé, né? Isso não existe. Ser submissa ao marido para abandonar a chamada, para sair do propósito, ou o marido deixar de fazer a obra de Deus por causa da esposa, isso não existe. Jesus está em primeiro lugar. Quem está em primeiro lugar não é esposa, não é filho, não é marido. Lá em casa todo mundo sabe quem é o primeiro para mim. O primeiro para mim é Jesus. O primeiro para mim é o Senhor. E para minhas filhas eu ensino essa ela. Eu digo, olha filha, o primeiro para vocês vai ter que ser o Senhor. Não é papai. O primeiro é o Senhor. Quem provê é o Senhor. Quem cuida de vocês é o Senhor. Quem dá saúde a vocês é o Senhor. Quem faz tudo na vida de vocês é o Senhor. Então vocês têm que amar Jesus primeiro. Eu ensino isso para elas. Eu falo com elas. E aí elas compreendem e começam a entender isso. E a minha esposa também, eu digo, você tem que amar mais Jesus, não a mim. Se eu fizer o que é errado, eu quero repreensão. Eu quero cacetada. Eu quero paulada na cabeça. Se eu estou fazendo o que é errado, eu quero isso. Eu não quero ser bajulado. Eu não quero que vocês fiquem passando a mão na minha cabeça. Então, primeiro, na vida de um homem, de uma mulher, seja quem for, tem que ser Jesus, né? E principalmente daquele que tem um chamado. Porque ai de nós que temos chamada, abandonar a nossa chamada. Eu estou aqui há 6 anos na rádio. Eu já vim para essa rádio aqui, saí de João Pessoa debaixo de pedra e pau, mas eu tenho um propósito aqui com Deus. Isso aqui não é uma brincadeira. Eu não saio de João Pessoa para brincar, entendeu? Então, a gente precisa ter essa compreensão, tá certo? Eu espero ter respondido. Lógico que tem muito mais coisa para abordar aqui. E quando tem muito mais coisa para abordar, o que é que eu faço? Eu peço para os irmãos e irmãs que estão inscritos lá no canal do YouTube que vocês comentem. Né? Eu vou citar até nomes aqui. Irmão Marcelo Júlio, de Recife, que participa muito. A irmã Jéssica Barbosa, filha do pastor Barbosa. Vitória, a prima dela. A missionária Thaís. Rafael, né? Rafael Mendes, Juliano Rocha. Júlio Emanuel. Enfim, tem muitas. Irmã Nevinha, dos bancários, né?
participem lá, comentem. Também os irmãos da nossa congregação que participam, né? Então vocês comentem aí, acrescentando a esse caso tudo que vocês enxergaram que pode orientar a irmã. Porque todos vocês estão inscritos no YouTube, vocês não sabem, mas as pessoas que mandam as perguntas, elas vão ouvir o vídeo e ver o que, é que vocês estão comentando. Então as respostas de vocês aí ajudam as pessoas. E às vezes muitas coisas que a pessoa queria saber, a resposta de Deus não vem nem pela minha boca aqui, vem por vocês aí no YouTube, tá bom? Aí você fala, pastor, é a primeira vez que eu estou ouvindo o programa, eu não sei nem qual o canal, eu queria me inscrever. Você que está ouvindo pela primeira vez, se inscreva aí, coloque assim, RBT Plus. R de rato, B de bola e T de tatu. RBT Plus. Aí você se inscreve no canal e a gente vai postar o vídeo, tem a data de todos os vídeos, todos os quadros do Socorro Vem do Alto, e você pode escrever. Inclusive, você pode até opinar nos quadros, né, do Socorro Vem do Alto antigos, os mais antigos. Você pode lá escrever sua opinião, entendeu? Porque talvez a pessoa que enviou a pergunta ela não vai mais ver, mas outras pessoas que vão descobrir no canal, que vão assistindo, vai ver as respostas. E é muito pertinente o comentário de vocês, tá? Então comentem. Enfim, eu acho uma bênção lá, os testemunhos, o que vocês falam lá, é bênção. Peço também aos irmãos da nossa congregação que comentem. Os piores para comentar são os da nossa congregação. O pessoal não consegue levantar o celular na mão, porque é pesado, e botar assim, oi Jesus, para eles são pesados. Então sempre peço ao pessoal, comente. Lógico que não são todos, né? Tem os irmãos da igreja que são muito participativos, tá bom? Então comenta aí no canal, se inscreve no canal, que vai ser uma bênção, tá? Você está participando aí, está ajudando a nossa irmã que enviou aqui a pergunta, tá certo? Eu vou fazer aqui um intervalo rapidinho e em seguida eu venho com uma palavra aqui para abençoar a tua vida sobre semeadora, tá certo? Deus tem uma palavra para falar com você aqui. Eu vou só fazer um intervalo aqui, Sá vai botar um louvor aqui rapidinho e em seguida eu volto aqui com os profetas de última hora para trazer uma palavra, tá bom? Então fica aí com a gente, daqui a pouquinho a gente volta. Os profetas do Senhor são portadores da poderosa palavra de Deus que cura, liberta e salva. Fique agora com os profetas da última hora. Amém, pessoal, estamos de volta. Eu vou estar lendo aqui só um versículo, está lá em Gálatas capítulo 6, versículo 7, 8, diz assim: porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Esses dias eu estava conversando com alguns irmãos e falando muito sobre essa questão de semear, né? Continue semeando, que uma hora você vai colher. E os irmãos também falando comigo, né? Pastor, semeie nessa obra que o Senhor vai colher lá, falando do centro de missões, né? E a gente fala muito sobre isso, e a gente usa muito essa figura de linguagem, de falar de semeadura, né? O cristão em si, ele usa muito isso para falar das coisas do reino. Está semeando, ele semeou. E desde o Antigo Testamento, isso é muito utilizado. Lá em Jeremias você vai ouvir Deus falando através de profeta, dizendo ao povo de Israel, não semeeis mais entre espinhos, né? Só que ele não estava falando de plantar, de agricultura. Ele estava falando das pessoas fazerem as suas obras no pecado, tentar fazer as coisas e querer que dê certo. Então sempre se usa muito essa linguagem de semear, né? É tanto que lá no canal do YouTube, a gente colocou um QR Code lá para as pessoas que estão assistindo no YouTube ofertar. E a gente não diz assim, dê uma oferta. A gente coloca aqui, semeie, né? Para semear e tal. Enfim. Então a gente usa sempre essa figura de linguagem para falar, não, estamos semeando. E todo mundo que é cristão já sabe o que é semear, né? Por exemplo, aqui em Gálatas foi lido que o Espírito de Deus, através de Paulo, fala que aquele que semeia na carne ou para a carne, da carne vai colher a corrupção. Só que ele não estava falando de semear, porque quem é que vai plantar alguma coisa na sua própria carne? Ele vai pegar uma semente de milho e plantar na perna dele, fazer um enxerto? Não está falando isso. Ele está falando o seguinte aqui. Ele fez, olha, quem vive a vida inteira só investindo, só cuidando das coisas que dá prazer à carne, dessa mesma carne aí, ele vai colher a corrupção, ou seja, a destruição, a condenação. O povo acha que corrupção é só esse negócio de político roubar. Na verdade, esse termo corrupção aqui na Bíblia está usando para condenação, para o juízo, para se corromper, se destruir, né? Quando fala assim, aquela roupa está se corrompendo. O que está acontecendo com a roupa? Ela está velha, furada, rasgada, né?
Então, o termo corrupção não é só para isso. Então, quando ele fala aqui, quem semeia para a carne vai colher corrupção, ele não está dizendo assim, que você vai semear na carne, ele não está falando em sentido literal, que você vai ter que semear alguma coisa. Quem vai plantar uma semente em si próprio? Ele está falando o seguinte, quem semeia, quem vive, quem investe só em dar prazer à sua natureza humana, à sua própria carne, quando fala de carne, está falando da natureza humana, quem vive só para isso, disso daí vai colher a corrupção. E não é a corrupção de política, disso, daquilo. Porque tem gente que está dizendo, oba, vou colher o dinheiro deles. Tem crente que é assim, que é crente ruim. Mas não é isso que ele está dizendo. Você vai colher corrupção, você vai se corromper, você vai se destruir no juízo. Né? Quando fala no Salmo que Jesus profetiza sobre Davi, ele vai dizer o seguinte, falando de Jesus, né? Antes de Jesus vir, Davi já estava profetizando sobre a ressurreição dele, dizendo, e o teu santo não verá corrupção. Ou seja, Jesus entrou na tumba ali, a sua carne não se decompôs, ele não se corrompeu, né? Ele ressuscitou com o corpo glorificado. Então Davi está falando isso. Então aqui em Gálatas está muito claro para nós agora, com essa breve explicação, mas muito didática para você, até uma criança entende, que ele não está falando de agricultura, de semeadura. Ele está dizendo o seguinte, está falando de investimento, de viver para aquilo. Aqui ele está dizendo, quem semeia na carne, quem investe na sua própria carne, quem investe por prazer da sua carne, quem vive para esta natureza, dessa própria natureza vai colher a destruição. Ele falou assim, agora quem semeia no Espírito, do mesmo Espírito vai colher a vida eterna. Ou seja, quem está vivendo para as coisas do Espírito, quem está buscando as coisas do Espírito, desse mesmo Espírito, desse mesmo investimento que essa pessoa faz, ela vai colher, né? Dessa mesma semeadura. Então ele está usando esse termo semeadura para isso. E a minha pergunta para você que está em casa é, em que você está semeando? Porque, ainda que você não queira, e fale assim, pastor, eu não estou semeando em nada, nem na carne, nem no Espírito. É impossível, isso não existe. Por quê? A nossa própria vida aqui na Terra, o tempo de vida que eu tenho, que você tem, já é uma semeadura. Entendeu? Por exemplo, se você é uma pessoa assim, preguiçosa, que não faz nada, acorda, não faz nada, não trabalha, só recebe um auxílio do governo, não quer fazer nada da vida, não quer trabalhar, não lê a Bíblia, não ora, não busca, também não bebe, não fuma, não usa droga, não trafica, não mata, não assalta. Você é uma pessoa que só fica dentro de casa o dia inteiro, assistindo televisão e comendo e vai para frente de casa, depois volta e no final do mês você pega aquele dinheiro lá que o governo dá, que o governo tira do meu bolso para dar a você. Porque todo mundo que trabalha, que está produzindo, está gerando imposto, está tirando dinheiro dele para dar para alguém que não vai trabalhar. O governo faz isso, entendeu? Aí você acha que esse dinheiro foi o governo que deu. O governo não dá nada para ninguém, certo? Então aconteceu isso aí, aí você fala, minha vida é assim, eu não estou semeando nada. Presta atenção, você está semeando na preguiça, você está semeando na sua preguiça, você está semeando na sua inércia, na sua paralisia, na sua esterilidade. Ou seja, você está usando a vida que Deus te deu, a vida em si já é uma semeadora. Se você reparar, como é que a vida é concebida? Através de uma semente. A mulher tem o óvulo lá para ser fecundado, e o homem tem o espermatozoide, que vai lá fecundar, e aí vai dar a luz, vai gerar, entendeu? Vai conceber, e você nasceu de uma semente, então você já foi semeado na terra, entendeu? Quando seu pai e sua mãe se casaram, você já foi semeado na terra. Então, automaticamente, a minha vida, a sua vida, já é uma semeadura. E se você pensar, eu não estou semeando em nada, você já está semeado. Se você é uma pessoa que não faz nada, você já está semeado na preguiça, na esterilidade, na infertilidade, na inutilidade. Até eu preguei uma vez sobre isso. Não seja um filho de Belial, que era o termo usado para pessoas inúteis. Deus não fez ninguém para ser inútil. Então, se você está sendo inútil, pronto, você já está semeando sua vida na inutilidade. E dessa mesma inutilidade, você vai colher a condenação, a destruição. Né? E tem pessoas que dizem, não, pastor, eu semeio. Eu invisto muito em suplementos para malhar, para ficar forte, né, com o bíceps trabalhado. Né? Eu invisto muito no meu corpo. E você vê que isso é uma coisa que está dando muito dinheiro. A indústria da fitness, né, das academias e tal, de produtos, de anabolizantes, de produtos que não são anabolizantes também, naturais, cresce muito. Porque as pessoas hoje têm investido muito no seu corpo físico, né? Porque os homens querem botar uma tatuagem, sair sem camisa lá, as mulheres querem ter uma perna torneada, né? Querem ter um bumbum grande e botar uma tatuagem e tal, e ir pra praia, colocar um biquíni. Então as pessoas investem muito nesse tipo de coisa aí. As pessoas investem nisso daí, estão investindo no corpo delas e falam que estão cuidando da saúde, mas estão investindo em quê? No espírito ou na carne? Isso aí. Vocês acham que isso é espiritual ou carnal? É vocês que vão responder, não sou eu, né? Certo, a maioria respondeu que é o quê? Carnal. Então tá investindo em quê? Na carne. Da carne vai colher o quê? Corrupção.
Tem pessoas que têm investido só para ficar rico, como foi até o caso do marido da irmã aqui. Comprou um curso da internet de R$3.000, como ficar rico, né? E aí investe, estuda. A maioria não consegue ficar rico, mas alguns conseguem. Aí eu pergunto para vocês, se é espiritual ou é carnal? É carnal, tudo bem, vai colher o quê? Corrupção. Agora tem pessoas que investem em outra coisa. Investem no reino de Deus. Você fala, eu sou dessas pessoas, pastor. Eu investi no show de Aline Barros, comprei a camisa do Congresso, paguei o pregador itinerante, fui para o show de David Leonardo e não sei o que lá. Então, você não está investindo no reino, isso não é reino. Isso também é carne, isso também é mundo, é business. Investir no reino é você se arrepender dos seus pecados, ter uma vida consagrada a Deus, como foi o caso da irmã aqui do Socorro Vem do Alto, e você pregar a palavra de arrependimento aos pecadores. É isso que eu faço. Desde os meus 18 anos de idade, quando Jesus me chamou, foi isso que eu fiz. Eu deixei a vida que eu vivia, larguei o que eu vivia e procuro ter uma vida consagrada. E quando eu erro, quando eu caio, eu levanto, peço misericórdia a Deus. E meu investimento no reino é colocar minha vida, minha família, tudo que eu tenho, todos os recursos, carro, dinheiro, tudo, meu trabalho, à disposição do reino para pregar o arrependimento às pessoas. O pastor Josué não promove show, eu não chamo cantores, eu não dou R$100.000 de cachê para cantor, eu não dou cachê para pregador, eu não chamo esse tipo de pessoas. Isso não é evangelho, gente, isso não é evangelho. Essa coisa de pregador itinerante não existe na Bíblia, isso não é evangelho. Todos os pregadores itinerantes podem me odiar e fazer oração contrária. O que vocês estão inventando não existe, não existe. Pastor itinerante, pastor é quem apacenta ovelhas. E a pessoa que vive de igreja em igreja, com uma mensagem anotada, pregando e ganhando cachê por isso, e mesmo sem ganhar cachê, isso não é pastor. Isso não é pastor. Isso não é pastor. Entendeu? Quem vive cantando de igreja em igreja ganhando dinheiro, isso não é o reino. Isso não tem nada a ver. E você que nem canta, nem prega e fica dando dinheiro para isso e participando, você é pior do que quem canta e do que quem prega. Você está semeando para sua carne. Sabe por que você vai para esse show? Sabe por que você vai para esse evento? Porque você sente prazer, você gosta de badalação, igreja lotada, sonzão, cheio de gente. Aquela mesma coisa do mundo que você sentia quando ia para a festa do mundo, só que sem bebida, sem droga. Você vive a mesma coisa. Aí você vai, tem que se arrumar. Aí eu vou comprar a roupa, a camisa. Mulher, eu vou no salão que eu vou fazer as unhas. Hoje vai ser uma benção, a gente vai estar... Aí tem aquela badalação, você sente aquilo ali dentro de você, aquela mesma coisa que você sentia quando era a preparação para uma festa do mundo. A diferença é que não vai ter bebida, não vai ter essas coisas, mas é a mesma coisa. O reino tem nada a ver com isso. Você imagina Paulo, você consegue aí na sua casa imaginar Paulo sentado lá em Jerusalém e esperando os agentes dele fazer a agenda dele dos locais que Paulo ia pregar. Você imagina Paulo fazendo isso? E Paulo dizia assim, aí pessoal, vocês já deram uma olhada aí no Instagram? Tem algum convite para fazer minha agenda? Vou pregar em algum congresso? Olha, eu não estou pregando por menos de 15 mil, tá? Vocês imaginam Paulo fazendo isso? Teve um cara que chegou para mim, um dito pregador itinerante, ele fez, olha pastor Josué, o senhor está muito mal informado. Eu fiz, eu estou mal informado? Então me informe agora. O primeiro pregador itinerante da Bíblia foi Paulo. Eu fiz, meu irmão, você pediu para tomar uma surra de Bíblia agora. Eu não ia nem bater, mas você pediu. E aí eu disse, Paulo foi um apóstolo, e a palavra apóstolo quer dizer enviado. E Paulo foi enviado, não foi para pregar de igreja em igreja e ganhar cachê por isso e virar famoso. Paulo foi enviado a plantar igrejas. Paulo chegava num local onde não tinha igreja, Paulo pregava para uma pessoa e ia crescendo, e transformava a igreja, e Paulo doutrinava, separava presbíteros, pastores. Paulo preparava essas pessoas para presidir uma igreja. E Paulo apanhou, sofreu por isso. Entendeu? Então o senhor fica com essa sobrancelha feita de salão de beleza, com essa unha de base de mulher, entendeu? E com esse negócio na boca aí que eu tô achando que é batom, um negócio vermelhinho, entendeu? Não sei se é banho de cacau, o que é isso aí. Fica fazendo isso aí e andando e bota o meu ministério e bota aquela foto lá no Instagram cheio de Photoshop, entendeu? Eu não ia nem falar isso, mas já que você tá dizendo que eu tô mal informado, eu vou falar. Isso não existe, entendeu? E quem semeia nisso aí, não tá semeando no reino. Você semeando no reino, a maioria das pessoas hoje que estão dentro da igreja evangélica, que fala do reino, que está semeando no Espírito, a maioria não sabe nem o que é o reino, nem o que é o Espírito, certo? A maioria das manifestações da igreja hoje que diz que é o Espírito Santo, não são espíritos malignos ali manifestando, naquele local. O reino é diferente. Mas aí, tem alguém ouvindo aqui nessa noite e fala assim, mas pastor, e eu, que já sou idosa, que não posso fazer muito? Claro. O único ministério que existe dentro da igreja não é só cantar e pregar. Isso não existe. Tem tanta coisa que pode ser feita. A senhora que já é idosa, a senhora pode semear no reino, como tem uma irmã lá na igreja que ela fez assim. Ela disse assim, não é idosa, mas ela fez assim, pastor, eu coloquei um propósito. Eu fiz, qual foi, irmã?
eu coloquei um propósito de todo dia, eu e mais 2 irmãos, a gente vai orar pela sua vida. Tal dia a gente vai abrir um jejum pela sua vida. Ela está semeando no reino. Por quê? Porque ela não pode fazer o que eu faço, mas ela está me ajudando a fazer o que eu faço com o coração. Entendeu? Tem pessoas que não podem fazer o que eu faço, mas todo mês enviou oferta aqui para a rádio para que outras pessoas ouçam o evangelho da verdade aqui. Então essa pessoa que não canta, que não prega, que não pode fazer o que eu faço, ela está investindo aqui para que outras pessoas possam ouvir o evangelho. Então ela também está semeando no reino. Eu me lembro que tinha uma irmã na igreja que ela não tinha muitos talentos, mas ela fazia o seguinte: ela juntava as irmãs e dizia: olha, esse mês a gente vai ajudar uma família. Aí juntava, né, tipo, alimentos, né, e procurava uma família da igreja, alguém que estivesse passando necessidade. E ela fazia isso. E aí alguém achou que aquilo não era um ministério. Eu fiz: irmã, eu vou dizer uma coisa para a senhora. O que a senhora está fazendo é mais ministério do que todos os pregadores itinerantes do Brasil e todas essas pessoas que cantam nas igrejas. É muito mais. A senhora está fazendo muito mais pelo reino numa feira dessa que a senhora entrega do que esse pessoal cantando e pregando 1000 anos. A senhora já fez mais por ele. Um cuscuz que a senhora entrega para uma família, a senhora já superou todos os pregadores itinerantes que vão surgir até Jesus voltar e todos os cantores gospel nas milhares de músicas que eles vão cantar até o dia do juízo. A senhora já superou eles com um cuscuz. E se a senhora entregar um cuscuz com um ovo de codorna, né, de galinha, de codorna, aí a senhora já superou todos eles e seu galardão vai ser triplicado. Para a senhora ter noção de como é ministério. Então semear no reino é isso. É se envolver com o que o reino, semear no Espírito, é se envolver com o que o reino de Deus quer. E Jesus disse, ele falou várias vezes, e ele fala de uma maneira mais enfática lá, na parábola, quando ele fala que muitas pessoas vão para o juízo, para a condenação, porque não atenderam o que estava preso, o que estava com fome, o que estava nu. E ele fala que você atender o necessitado é fazer a obra do reino. Olha só, então tem pessoas que não cantam nem pregam, não é famoso, não tem Instagram, mas estão fazendo isso. Olha aí. Tem pessoas como a irmã que está intercedendo por mim, que ela não tem rede social, não é conhecida por ninguém, mas Deus está recebendo. Porque eu estou tendo vitória, então a oração dela está dando certo. E eu louvo a Deus por ter uma equipe que ora por mim. É a primeira vez que isso acontece na minha vida, eu estou tão feliz. Eu sinto a alegria de saber, todo dia tem gente orando por mim. Você não sabe como é importante ter pessoas que oram por você. Eu também sei que tem pessoas da rádio aqui que oram por mim. Eu sou muito feliz por isso. Então, existem várias formas de você investir no reino. É semear no Espírito. E semear no Espírito é trabalhar no reino de Deus, não na igreja gospel, evangélica. Então você precisa analisar o que você está semeando para que você não seja homem, mulher, pego de surpresa. Já pensou? Você está há 20 anos na igreja, vivendo tudo isso, passando por tudo isso. E aí de repente você morre e aí você descobre que não são os anjos que estão vindo buscar a tua alma. Você está olhando para o céu, você morreu, está esperando os anjos descer para buscar você e de repente você vê saindo algo debaixo da terra e vir te levar. E você até já sonhou com isso, né? Estou falando com pessoas aqui específicas. Você até já sonhou indo para o inferno, mesmo dentro da igreja, não é interessante isso? Será que isso não é um sinal de Deus que você não está fazendo a obra do reino? Que você não está semeando no Espírito? Tem muita gente hoje, a maioria que está dentro da igreja, está semeando para o seu próprio prazer e para a sua carne. Para fechar, a prova disso é Arão e Moisés. Moisés escala o monte para ir buscar a lei de jejum. Arão fica na superficialidade, lá embaixo, com o povo. Moisés não teve nenhum investimento para ir para lá, para buscar a lei. Ele só fez jejuar. Já Arão organizou um culto lá embaixo. Todo mundo investiu ouro no culto dele, investiram pesado. E eu te pergunto, por que o povo investiu mais na ação de Arão do que na ação de Moisés? Por quê? Porque o de Arão era um culto para a carne, deu prazer às pessoas. É tanto que quando Moisés desce, o povo está lá eufórico. Moisés disse que viu o fogueiro do povo. E ali houve um grande morticínio naquela noite, representando o juízo de Deus sobre aqueles que fazem o culto da carne. Então, esses investimentos para vigília gospel, show gospel, evento gospel, congresso gospel, você pode ver que gira muito dinheiro. Mas quando se fala sopão, ajudar o pobre, o órfão, necessitado, a viúva, ou até a pregação genuína do evangelho, é difícil. É difícil. Eu estava falando para os irmãos lá, tá vendo o centro de missões aqui que a gente está construindo? Se isso aqui fosse algo gospel, uma construtora de algum irmão estaria fazendo isso aqui. Mas como é para o reino, é a gente que tem que construir com a nossa própria mão. E junto com aqueles irmãos que também são de Deus, que nos ajudam.
Eu falei isso para eles. Então cuidado hoje. Isso aqui é só um alerta de Deus. Cuidado para você não achar que está semeando no espírito e você ser um grande semeador, semeadora da carne. Porque todo mundo que está vivendo a vida por seus prazeres vão ser condenados. Porque está muito claro lá em Romanos, quando a Bíblia diz que nós temos que crucificar na cruz com Jesus nossas paixões, os nossos prazeres, nossa carne tem que ser crucificada. E hoje as pessoas encontraram um ponto na igreja para continuar vivendo todos os prazeres da carne da igreja. Inclusive a maioria não sabe nem o que é um jejum de verdade, né? Então, hoje tenha cuidado. Não desperdice sua vida, que já é uma semeadura, nem o seu tempo. Semeando na carne, semeando no espírito a partir de hoje. Entregue sua vida para Jesus, venha servir a Ele. Venha fazer a vontade dEle. Crucifique a sua carne. E você? Eu estou falando aqui para as pessoas que estão no mundo isso, para entregar a vida para Jesus. Agora eu quero falar para você que está dentro da igreja, que é o pior estágio. A sua situação é a pior. Quem está dentro da igreja hoje vivendo isso, está pior do que quem está no mundo. Semeie para o reino de Deus. Saia dessa coisa. Fure essa bolha evangélica, gospel. Saia desse negócio. Pule fora desse negócio de congresso, de evento, dessa coisa, de comprar camisa, disso, e comece a mergulhar na evangelização dos perdidos, nos jejuns, nas orações, nas vigílias. Comece a evangelizar, comece a pregar o arrependimento, comece a pregar sobre o pecado, sobre o juízo, sobre a volta de Jesus. Saia dessa coisa, porque você está achando que está semeando no espírito, mas está semeando na carne. Pule fora desse negócio. Você vai colher o juízo maior do que as pessoas estão no mundo. E não sou eu que estou dizendo isso, é Jesus que está falando isso. Só para dar um exemplo para vocês, eu me lembro da época que tinha um congresso, era o congresso de missões. Será que congresso era esse? Tinha um nome aí, sempre tem um nome de alguma coisa piedosa, e quem fazia parte era aquela cantora Heloísa Rosa, né? Tal, muitos não conhecem, e outros conhecem, enfim. E ela fazia parte, e todos os jovens queriam ir. Eu disse, isso aí é da carne, eu dizia na época. Eu tinha o quê? Eu tinha 18 para 19 anos, eu disse, isso aí é da carne. Vocês só vão para isso aí pagar porque é carnal. Porque quando eu desço a favela para ir fazer a obra, nenhum de vocês quer ir comigo. Vocês gostam disso aí porque é carnal. Vocês vão seguir essa mulher. Ela fazia vários congressos e tal, e ficou conhecida. E todo mundo chorava, era uma coisa linda. Amor pelas almas. Ai, vamos gemer pelas almas. O povo gemendo pelas almas lá. Mas não tinha coragem de dar um copo d'água ao mendigo. Aí tava lá. Aí depois apareceu essa mulher aí, ela, o marido dela. Não sabe se estão juntos nisso, mas o marido dela é um grande abusador de crianças, está sendo preso nos Estados Unidos, tá maior polêmica aí. E uns pastores defendem, outros, enfim. Tá isso aí. Eram essas pessoas que coordenavam, que faziam parte dessas coisas aí. Espirituais, né, que o pessoal ia. Eu digo pra você, esses sites de escândalo, de fofoca gospel, vocês não viram 5% do que realmente acontece nesse meio gospel. Vocês não viram. Nesse mundo evangélico. Vocês não viram. Esses escândalos que vocês veem de roubo, assassinato, adultério, pedofilia, isso aí não é 5% do que tem nesse meio aí. Por isso que eu estou dizendo para vocês, pule fora disso. E a partir de hoje comece a semear no espírito, para você colher a vida eterna. Porque melhor é você nunca ter ouvido essa mini pregação que eu estou fazendo aqui, do que você ouvir isso e continuar nesse meio. Porque você, a partir de agora, não é mais inocente. Mesmo que você queira continuar nesse negócio aí, a partir de hoje você não é mais inocente. Você era inocente até não ter ouvido essa palavra clara. Hoje você não é inocente. E eu digo para vocês, semeie no espírito. E eu tenho algo aqui para quem está semeando no espírito, que está passando luta, que está passando prova, que está passando dificuldade, que está gemendo. Eu digo uma coisa para vocês, que estão semeando no espírito. Continue. Porque o galardão de vocês será enorme. Ele é acima de toda comparação, como Paulo disse. Paulo disse que não tem como comparar o que há de se manifestar sobre nós. E você pode falar assim, pastor, mas eu estou precisando de algo para já, aqui ainda nessa terra. E eu vou dizer, você tem galardão na glória e tem ainda aqui na terra socorro de Deus. E Deus já está entrando com providência na sua causa. Para você que tem sofrido por semear no Espírito. Aguarde que você vai ver a manifestação extraordinária do poder de Deus por esses dias. Não é ano que vem, não é daqui a 10 anos. É por esses dias. Aguarde que você que está semeando no Espírito, no reino, a manifestação do poder de Deus há de vir sobre a sua vida por esses dias. Então aguarde. Essa é a palavra que eu tenho que deixar para vocês. Tá bom? Pessoal, minhas horas aqui vão passando, só tenho 4 minutos aqui.
Eu quero agradecer a vocês que ficaram conosco, agradecer aos nossos ofertantes, que é por causa deles que esse programa está no ar, né? Para quem não sabe, esse programa aqui é mantido aqui na 100.5 há mais de 5 anos, quase 6 anos, através da oferta dos ouvintes. Nossos ouvintes são ofertantes. Você que ouviu, que foi abençoado, você também pode se tornar ofertante, manter uma obra séria no ar, né? A gente está vendo tanta bagunça na igreja, que às vezes a gente quer ofertar, quer dar o nosso dízimo, não sabe nem onde dá de tanta coisa errada que tem. Então, invista nesse programa, que tem credibilidade. São 6 anos aqui na 100.5 praticamente, sem sair do ar, pregando uma mensagem séria. E para que você saiba disso, você pode entrar no nosso canal do YouTube, que é o RBT Plus. Você pode buscar aí, escrever aí RBT, R de rato, B de bola e T de tatu, RBT Plus. Você se inscreve aí nesse canal e você vai poder acompanhar várias mensagens e ver a seriedade daquilo que nós temos ministrado. Se bem que nesse YouTube aí não está nem tipo 30% do que a gente já pregou. A gente começou a colocar algo no YouTube aí, de vez em quando aí e tal. A gente tinha muito mais programação no Facebook, só que foi apagado. Então a gente tem muito conteúdo. Nesse tempo todo que a gente fez aqui, alcançamos muitas vidas e famílias. Então, se você quiser apoiar a programação, você pode falar com a gente pelo WhatsApp do programa, que é 839-9105-6834. DDD da Paraíba, que é 83, aí tem o 9 na frente, 839-9105-6834, tá certo? Você pode anotar o nosso WhatsApp, falar com a gente, que quer ser ofertante. E para quem usa o Pix, chave Pix. Tem pessoas assim que às vezes estão no programa aqui, já enviou oferta, não sei quem é, porque a maioria dos ofertantes que oferta todos os meses envia o comprovante, fala comigo, eu abençoo a todos, né? E eu também quero abençoar vocês que enviam as ofertas e nunca mandaram o comprovante, mas eu vejo a oferta chegando e sei que é da rádio, né? Então esse número, 839-9105-6834, ele é também chave Pix. Quem não usa o Pix pode falar com a gente, que a gente vai dar um jeito de pegar a tua oferta. Tem pessoas que a gente pega na casa, né? E tem pessoas que vão na lotérica, no banco, enfim, você vai se tornar ofertante, tá bom? Então se torne ofertante, faça parte, se inscreva no nosso canal, comente nas programações, dê o like, compartilhe, tá bom? E se assim Deus nos permitir, quinta-feira que vem nós estaremos aqui de volta, tá bom? Então apoie essa obra, esteja com a gente, lembrando que todos os nossos ofertantes, todos os dias, às 18 horas, 6 horas da tarde, são cobertos de oração pela nossa equipe, tá bom? Então, todo dia você vai estar recebendo oração. Então, faça parte junto com a gente, tá bom? No mais é isso, vou ficando por aqui. Um grande abraço, fique com Deus. Fui.